a Vivian Castanheda, host aqui do Compartilha Cast. Aqui no podcast você vai encontrar diversas histórias que vai te ajudar na sua vida, na sua carreira, a te autogerenciar, a calcular melhor sua rota. Então vem comigo e bora compartilhar. Mas antes de apresentar meu convidado de hoje, você já sabe, né? Eu te peço para se inscrever no canal, deixar seu like, comentar e compartilhar para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Tá curioso, né? Tá curioso em saber quem é meu convidado de hoje? Um convidado mais que especial, que tem um currículo assim, ó, desse tamanho. Eu vou começar a apresentar ele, mas depois ele mesmo vai contar toda a sua trajetória pra gente. Bom, meu convidado de hoje, ele é jornalista esportivo com mais de 38 anos de formação. Ele é repórter, comentarista, apresentador e ele trabalha na Rede Bandeirantes desde 93. Lógico que aí no meio do caminho teve uma saída, voltou, mas olha, se eu continuar aqui contando tudo que ele faz, a gente vai gravar só um episódio sobre isso. Mas antes, quero contar uma coisa muito legal e muito interessante, que ele falou que ele é colecionador de tênis. E, ó, já vou te dar as boas-vindas e tenho uma surpresa para você. Fernando Fernandes, seja muito bem-vindo ao Compartilha Cast. Oi, Vivi, obrigado a todos, obrigado pela oportunidade. Vamos conversar, vamos contar história, vamos compartilhar histórias. Vamos compartilhar. Isso que é legal. Então, ó, eu já vou começar porque eu tenho um apoiador aqui do Compartilha Cast, que é a Street Combat. Opa! E ela... Ó lá, Street Combat. Pô, já começa ganhando presente? Você vai começar ganhando um presente. Opa. Que, ó, na verdade, você vai ganhar 2. Uau! Eu vou te dar aqui, ó, o primeiro. Daqui eu fiquei sabendo que você... Eu gosto muito de tênis. E essa aqui, aqui é campeoníssimo. Esse daí é o presente que é a Martinha da Street Combat. Olha aí, ó. Obrigado, Marta. Obrigado, galera. E é show de bola, que isso aqui é tradicional. Lembra meus tempos de skatista. Então, a loja dela é especialmente para quem é eu vi, que legal. Obrigado. Muito obrigado. Street Company. Valeu, minha gente. Street Obrigado Combat, pelo presente. ó. Street Combat, não Company, perdão, Combat. Obrigado. E, ó, ela mandou... Porque, gente, vocês estão vendo que a gente tem mais uma cadeira aqui que tá vazia. Daqui a pouco tem outro convidado e ela mandou, então, aqui, que ela sempre manda para os meus convidados, uma meia. Aqui tem uma branca e uma preta. Qual que você prefere? Preta. Então, essa daqui é sua e a branca fica para o nosso próximo convidado, que também vai ganhar um presente da Street Combat. E aí, ó. Vai combinar com o tênis. Obrigado, Marta, Muito todo bom. mundo do Street Company. Obrigado, gente. Deixa eu pegar. Muito obrigado. Muito carinho, muita gentileza. Muito obrigado. Vamos deixar a sacolinha aqui para a gente estar fazendo a merchan da Martinha, ó. Se você que tá aí pelos lados da Galeria do Rock, as lojas dela fica tudo lá dentro. Street Combat. Pode ir lá que você vai garantir tudo que é tênis, meia, roupa. Vamos deixar aqui para a gente fazer a merchan da Martinha. Boa. Com a gente. Espera aí que a gente vai colocar bem aqui, ó. Vamos ajeitar aqui. Vamos ajeitar. Senão vai tampar seu livro. Bora! Mas já quero começar, Fernando, depois dessa merchan toda, que a gente tem que fazer isso, né? Senão faz parte da brincadeira. O podcast aí precisa continuar. Eu quero começar te perguntando como que tudo começou, né? De onde surgiu essa vontade, essa ideia de ser jornalista e ainda ser jornalista do esporte? Eu virei jornalista por acaso. É mesmo? Eu queria ser médico. E eu fiquei prestando vestibular uns 3 anos, não consegui. E eu precisava seguir a minha carreira, porque minha vida não era de muitas oportunidades. Tive uma família muito difícil, apertada economicamente. Meu pai era taxista, minha mãe costureira. E eu tentei o mundo da bola, mas sempre joguei muita bola na várzea. Mas eu sempre tive a ideia de ser médico. Tanto é que meu irmão mais novo é médico. Ele conseguiu entrar no vestibular, se formou. E quando eu entrei meio por acaso na faculdade de comunicação social, que você não tinha uma definição de jornalismo. Você ia para publicidade, relações públicas ou jornalismo. Eu já estava no 2º ano, tinha que escolher. Eu falei, publicidade não é. Relações públicas não vai dar certo. Aí eu arrumei um estágio no 3º ano da faculdade. Eu fui trabalhar na Rádio Cultura. Que legal. E aí começou.
mas eu fui fazer um programa sertanejo, né? Eu entrevistava um agrônomo, um político, na véspera do programa, deixava um roteiro para o apresentador no outro dia. Eu estava de manhã lá no programa, eu ligava, colocava o cara no ar e tal. Eu estudava à noite na faculdade e trabalhava, entrava às 6 da manhã na Rádio Cultura. Mas assim, eu virei por acaso, eu nunca pensei em ser jornalista, nunca. Mas eu sempre gostei de esporte, sempre gostei de viajar. E aí, quando eu entrei para fazer, que eu comecei na Rádio Cultura, e aí a coisa deslanchou. Aí eu me formei, aí depois uma pessoa que trabalhava comigo na Rádio Cultura me levou para a Rádio Excelsior, que hoje é a CBN. Eu fui fazer um programa à noite que chama Bar Brasil, saía com um bolo de ficha telefone, a maioria da garotada hoje não tem ideia Nem do que é faz isso. ideia o que é isso. Que a gente punha no orelhão para entrevistar num programa da noite, e depois essa mesma pessoa me levou para que ela trabalhava com economia também, participei do início da agência Dinheiro Vivo, que era Camarilha Stabile, e aí depois que fui cair no esporte. E o mais engraçado que quando eu estava na Rádio Excelsior, eu tinha uns amigos da faculdade, um deles era fotógrafo da Folha e foi transferido para o Rio, fotógrafo, e a gente ia visitá-lo lá, e a gente ficava lá na casa dele, e no trailer que o senhor lá tinha na Barra da Tijuca, aí o cara, pô, queria vender, não sei o que lá, eu falei, vamos comprar isso aqui. E aí a gente comprou o trailer, meu pai não acreditou, falou, pô, você acabou de se formar, maior briga para me formar, eu estampava a camiseta para poder pagar a faculdade. Quando eu entrei na faculdade, meu pai falou, pô, legal, mas como é que ele vai pagar? Eu falei, pai, se vira. E aí tive a sorte de ter um amigo meu, Paulo Whittaker, que eu fiquei amigo lá na faculdade, ele tinha uma bolsa de estudos, ele passou para mim a bolsa dele, falou, meu pai pode pagar, e ele passou a bolsa dele para mim, senão eu não teria terminado o curso, não ia dar certo. Você vê que as coisas vão te levando para isso, né? E aí, quando eu estava na Rádio Excelsior, pintou esse lance do trailer, eu larguei o jornal e fiquei 2 anos na praia. Tinha um trailer na Barra da Tijuca, do lado do trailer do PP, isso nós estamos falando em 83, 82. A Barra da Tijuca, 84, acho que a Barra da Tijuca não tinha nada. E a gente ficava lá pegando onda, trabalhava no fim de semana, e tinha um menino que vivia no trailer, que morava lá, que cuidava, a gente tinha um outro lugar para viver. Fui eu e 3 colegas da faculdade. Aí terminou essa fase do Rio, eu voltei, aí eu entrei para o esporte, que eu fui trabalhar O mesmo cara que me deu emprego na cultura, ele estava na Rádio Gazeta. E naquela época era a equipe do Osmar Santos. E aí eu fui trabalhar na equipe do Osmar Santos, aí começou minha história no esporte. Aí depois de 4 anos eu recebi um convite e fui trabalhar em Portugal. Trabalhei numa TV, numa rádio e fui assessor de imprensa da Federação Portuguesa de Futsal. E eu fui o primeiro repórter brasileiro na televisão portuguesa. Já tinha um comentarista, que era o Zé Tedesco, que era da Band Rio, que a gente já se conhecia. E eu fui trabalhar como repórter, que hoje é um dos maiores canais de esportes de Portugal, que é a TV4. E aí eu fiquei quase 3 anos lá, fiz Champions League e tudo, a primeira edição, quando virou Champions League, esse glamour todo que é a Liga dos Campeões. Aí eu voltei e entrei na Band. Aí eu fiquei, aí em 2000 a gente saiu para a Record, saiu toda a equipe de esportes. Fiquei 3 anos lá, voltei para a Band e estou lá até hoje. Caramba, que história aí! Mas começou querendo só surfar, pegar umas Era ondas. coisa de moleque, né? A gente jogava muita bola, surf, mas uma oportunidade, porque era assim, é tudo que a gente queria. Você ganhava, tinha o trailer para ganhar o dinheiro, para te sustentar lá. Você vivia essa vida da praia, que era uma vida diferente. Estamos falando de 40 anos atrás, praticamente. Era uma outra realidade, e assim, era um sonho de moleque, né? Depois pintou o sonho de moleque de morar na Europa, e ainda tive a possibilidade de, trabalhando no que eu fazia. Então, eu dei sorte, e trabalhei só com fera, né? Também eu comecei com Osmar Santos, depois fiquei 20 anos como repórter do Luciano do Vale, trabalhei com o Silvio Luiz, um monte de gente, eu dei sorte na vida, cara. E você vê, eu nunca pensei em fazer isso. Mas ninguém fica 40 anos enganando esse tempo inteiro numa televisão de ponta, fazendo 9 Copas do Mundo, um monte de coisa, não é? Acho que a vida me caminhou para isso, nunca foi um desejo, né? Mas assim, me esforcei, me dediquei, aproveitei as oportunidades. É engraçado, porque as pessoas não têm noção, eu nunca pensei em fazer isso. Pois é. Mas a vida me levou e acabou dando certo. Pois é, a gente às vezes tem essas ideias, né? Não sabe direito qual caminho seguir, mas a gente confiar e seguir. E como você falou, eu fui muito dedicado. Isso precisa. Eu sou muito trabalhador e não é à toa que você está aí com todo esse sucesso aí. Eu estou chegando a quase 42 anos de profissão. Eu cheguei a ter uns
40, 35, em 35, 38 anos, você trabalha todo sábado e domingo. Pois é. Porque o esporte você trabalha todo sábado. como- Tive anos de eu viajar 200 dias por ano, 212 dias no ano, só para trocar de mala em casa. Você abdicou muito da sua vida pessoal para se dedicar Eu pra não vi sua meu filho crescer. É. Até os 10 anos, 11 anos de idade, era festinha. Ainda bem que inventaram FaceTime. Estava na China, pode dançar quadrilha. Aí estava na Austrália, pode dançar. É o aniversário. Oi, papai da guerra. As coisas assim. Tá no Japão, as loucuras. Né? Esses Tá na dias eu vi Bolívia. você levando ele para conhecer o Ronaldinho Gaúcho, né? Foi, então. Que Foi um legal. lance muito engraçado, porque eu peguei essa geração de ouro do futebol brasileiro, né? Recente. E aí eu levei ele no Pacaembu, falei, vamos lá, vai jogar o Cafu, o Ronaldinho, os amigos de Cafu e Ronaldinho, eu levei ele, vamos lá, vamos ver, né? E aí, no intervalo, eu falei, vamos descer antes de virar, porque eu sei que os caras vão jogar meio tempo e vão embora, eu conheço as férias, né? Aí foi engraçado que quando o Ronaldinho veio, aquele monte de segurança, ele me viu, eu não via ele há muitos anos, eu vi ele começar e vi ele parar. Veio, deu um abraço, aquele vídeo, e é engraçado, depois conheceu o Cafu, o Zé Roberto, jogador, mais engraçado que meu filho falou assim, pô, pai, eles são de verdade, eles existem, né? Eu Que falei, eles legal. existem, eles são, e assim, a relação com os jogadores é muito diferente do que é hoje, né? Eu tive a oportunidade, pela longevidade na própria Bandeirantes, pela importância que a Bandeirantes tem no esporte, eu tive a possibilidade de criar uma relação muito boa com o jogador, e é muito engraçado, porque os caras acham que eu sou amigo de todo mundo, não tenho telefone de ninguém, mas foi criada uma relação de respeito muito grande, os caras sabiam que eu respeitava eles, e eles me respeitavam. E no meio dessa história, tinha um programa de entrevistas que eu fiz, muitos anos, chamado Papo de Boleiro. Posso dizer o que as pessoas falam quando eu vou gravar podcast, eles dizem, é o precursor disso aqui de podcast. Sim, sim. É uma conversa, só que eu ia no campo, na casa do jogador, e assim, e o personagem era o cara. Porque hoje o jornalismo está subvertido, a ordem do jornalista, acho que é mais importante que o fato, que o jogador, que a bola, que o jogo. E criou, durante 15 anos, mais de 600 entrevistas, rodei o mundo, e os jogadores perceberam que aquilo era para eles. Então, criou uma proximidade muito grande, era muito engraçado, que eu ia nos treinos, quando é que você vai gravar comigo? E às vezes eu estou gravando com o cara falava, porra, eu ficava sentado na sala com meu pai, falava, um dia esse cara vai gravar comigo, não sei o que lá. Como foi muito longo. Então criou uma relação que hoje não existe mais, pelas circunstâncias, pelos modelos de comunicação que os clubes adotaram, as próprias competições muito mais restritas, não existe mais, né? Então é uma situação que eu tive esse privilégio. Eu falo com os repórteres mais novos, essa semana mesmo estava conversando com um repórter lá na redação, falei, velho, vocês não vão fazer nada, infelizmente, porque não vai mudar, não vai retroceder. Eles não viveram, não vivem, eles entram lá achando que vão estar no jogo, vão conversar, e não é assim, eu vivia dentro do vestiário em dia de jogo, conversando com os caras, tomando café, nos treinos, era outra relação. Então, a gente pôde construir uma relação diferente, que hoje não tem mais. Hoje, o que eu percebo é que mais o próprio jogador, ele passa a informação e vocês acabam fazendo o repercutindo, e o que o próprio time deixa fazer, né? Porque agora é tudo muito restrito, tem que esperar, tem um monte de coisa que não era antigamente. Fernandinho, posso chamar Fernandinho, lógico, né? Fernandinho, sempre acompanhei muito futebol. Meu pai é aquela pessoa que assiste da hora que ele... Hoje em dia, porque ele tá aposentado, né? Mas ele adora futebol, esporte no geral. Como eu fui criada pelo meu pai, então para eu estar perto dele, o que eu fazia? Assistia jogo. Então a gente ia muito... A gente é corintiano, né? Sim. Eu, meu pai, meu marido... Mas a gente ia assistir o jogo do São Paulo com Palmeiras. Gostava do futebol. Gostava de futebol. Porque não tinha o perigo que hoje em dia tem. Imagina, hoje em dia não tem nem torcida. Por exemplo, rival, São Paulo. Jogo grande. Eu já assisti no Morumbi São Paulo e Palmeiras, no meio da torcida do São Paulo. Eu era adolescente. Imagina hoje, nem pode mais, sim, né? Sim. Você não pode se manifestar, você não consegue comprar o ingresso. E se hoje eu for, tem que ficar na cadeira, porque... Mas, enfim... Mas sempre que eu posso, a gente vai lá assistir o Corinthians, mesmo sofrendo, que a gente está sofrendo com o Corinthians agora, mas bora lá. Inclusive, a gente vai continuar esse bate-papo, mas eu quero aproveitar que, já que a cadeira está aqui vazia, eu quero entrar num assunto e eu quero que o nosso convidado chegue.
Então vamos, Bora, vamos que ver na se é bem. verdade, olha, pessoal, o Fernando Fernandes está aqui porque esse meu amigo que está aqui escondido nos bastidores, vocês já vão saber quem é, foi quem organizou tudo isso. Então ele tem que aparecer aqui. Então vamos chamar nosso outro convidado, que é o Fábio, doutor Fábio, porque tem tudo a ver com o que você disse, que você teve vontade no começo de ser médico. Sim. E acabou que não deu certo, você foi pro Fala, Doc. esporte. Doutor Fábio Roberto Pires, E aí, professor doutor. ele tá aqui com a gente. E ó, o doutor Fábio entrou e ele junto trouxe, mostra aí na câmera 3, tudo que a Sweet Cake mandou pra gente de guloseimas pro nosso bate-papo ficar ainda melhor. E eles mandaram, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de comer o moranguinho do amor. Vocês já comeram? Eu não comi. Então você tá ganhando de presente da Sweet obrigado. Cake aqui, ó. Hoje eu preciso de uma sacola. Daqui a pouco a gente manda aí, ó, pra você. Valeu. Obrigado. Pra você levar lá para as crianças. Não é minha filha adora. Flávia, ó. É para Rafael pra Rafa e pro João Vitor. E para o João Vitor. Nada, porque a Flávia tá de dieta, hein? A Flávia tá fitness total. Total. Então é só para as crianças. Mas você tem que dar uma mordidinha para depois Claro. você falar que se Vou gostou. dar uma mordidinha hoje ainda. Muito bom. Por que você conseguiu aqui nos organizar? Ó, gente, vou compartilhar com vocês, porque o Dr. Fábio já gravou aqui no podcast comigo, contou um pouco da sua carreira, compartilhou com a gente todos os segredos. É um médico de cabeça e pescoço e que cuidou do Fernando num momento bem desafiador da sua vida, que você teve aí um diagnóstico que te deixou surpresa. Então, a gente está aqui graças ao Fábio que nos conectou. E eu queria aproveitar e te perguntar como que foi ter sido diagnosticado, né? Que você teve câncer de tireoide. Isso. Imagina, você que usa da voz, o seu instrumento de trabalho, como que foi ter sido diagnosticado e depois ter encontrado o Dr. Fábio para te ajudar nesse processo? A palavra, né? Câncer é muito pesada, né? E num exame de rotina detectaram um nódulo, né? E aí eu fui no meu clínico geral, que é um cardiologista, nosso colega, o doutor César Jardim, e ele me indicou o doutor Fábio para, né? Fui fazer biópsia e tal, mas é terrível. Aquele mês entre você descobrir, fazer os exames e ter a constatação é um negócio complicado. Foi exame de rotina? Era exame de rotina, que é muito importante sempre fazer esse ultrassom, eu sempre cuidei com isso. E aí é um terror, né, cara? É um pavor danado, você fica preocupado, e não só por isso, porque é uma área muito sensível, não só pela lesão em si, mas porque é o meu ganha-pão, tá ali no meio das cordas vocais, né? É um negócio, foi uma das primeiras preocupações que o Fábio teve, o cuidado, porque é possível, acontece, né? Cirurgia a gente sabe como começa, não sabe como termina, né? Como um jogo de futebol. E a preocupação poderia afetar a minha voz, né? E meu ganha-pão, é a maneira que eu ganho. Mas desde o primeiro momento que eu tive o contato com o Dr. Fábio, foi assim, me passou muita tranquilidade, eu também senti muita tranquilidade pela capacidade, pela experiência e a recomendação que foi feita, né? Então a gente fica sempre na expectativa, mas você sabe que você está na mão de um profissional qualificado que vai tomar cuidado. Uma das primeiras conversas foi o que você falou, tem que tomar cuidado, principalmente com a possível pós-operatório, não é só tratar da doença, mas também eu tinha continuidade profissional, né? E foi um negócio que você teve que tomar muito cuidado, né, Fábio? É verdade. A minha história não é tão interessante como a do Fernando aí. Confesso que eu não sabia dessa trajetória, da vontade de fazer medicina. A gente conversa muito de futebol, mas foi um marco aí o tratamento dele. O César me indicou, daí ele foi lá no consultório, eu vi, porra, não é que é ele mesmo? Ele de verdade, né? Foi, ele é de verdade, tava com tênis rosa, inclusive. Que legal. Ó, eu já tô gravando com tênis rosa aqui. Mas é assustador, cara. Quando você tem o diagnóstico, você não sabe o que é. E nessa hora... Ainda mais porque essa palavra, o câncer, né, doutor Fábio? Eu perdi minha mãe com câncer. Então é um negócio que você fica... Por mais que seja algo controlável, dentro do que se pode se dizer que é uma escala de gravidade ou menos gravidade, é um que tem uma incidência de cura muito maior do que outros tumores. Mas assim, é terrível.
E nessa hora, assim, o mais importante é você tranquilizar a pessoa, né? Eu sempre falo, a primeira consulta, o paciente tem que sair melhor do que entrou. Se ele sair igual, sair pior, foi um fracasso a tua consulta. E eu acho que foi bem essa primeira consulta, tanto que ele operou comigo, a cirurgia, graças a Deus, foi tranquila. Em poucos dias você já estava na Bahia, né? Já voltei para trabalhar. Acho que é 9 dias É. que estava na Bahia, tudo fazendo já um programa. E graças a Deus tá tudo bem. Hoje o Fernando faz o quê? Mais de 2 anos. 3 anos. 3 anos. Ele acompanha, vem consulta regular, e a consulta, assim, é 5 minutos de consulta, uma hora de resenha falando né? de E o futebol. mais engraçado é essa relação com o futebol, o Dr. Fábio muito ligado ao clube dele, né? É, palmeirense, gente. Eu bom. sou corintiana, ele é palmeirense. E você Mas- não- Depois eu vou te contar Não uma tinha coisa meia engraçada. verde, não tinha verde, só tinha, Falando nisso, vamos só tinha branca. Ó, Street Combat da Martinha, ela é a nossa vizinha. Ah, da Martinha. É, ela te mandou de presente aqui. Obrigado. É branca com verde. Branca com Olha verde, deixa eu como as ver. coincidências. Aí, ó, branca Ah. com verde. Aí Muito sim. bom. E o mais louco da história é que quando teve a definição, vai ter que operar, veio a biópsia, veio a definição, e eu estava indo para fazer o Mundial do Palmeiras, a primeira edição em Abu Dhabi, 2012. Aquele que foi ruim, que perdeu lá. Isso, mas daí eu falei pro Fábio, eu opero antes de viajar, tem urgência, ele falou, não, vai viajar e vai fazer o Mundial. E eu fui para Abu Dhabi, estava no auge da Covid, né? E eu fui para Abu Dhabi, ele falou, não, quando você voltar a gente opera. Aí chegamos de volta, já me passou os exames pré-operatórios, e lá em Abu Dhabi, a cada 24 horas eu tinha que fazer o exame de Covid, que era um protocolo da FIFA. Nossa. Então, todo dia fazendo aquilo. E eu passei o campeonato inteiro tranquilo. Na volta, quando eu cheguei no Brasil, fomos fazer os pré-operatórios, estava com Covid. Lembra? Sem nenhum Não lembro do sintoma. Covid. Estava essa com daí eu não Covid, lembro. sem nenhum sintoma, a gente adiou a cirurgia para mais uns 20 dias, 21 dias. Isso até ter aconteceu com alguns pacientes. até ter um negativo. Porra, e aí o teu. Por mais que você está tranquilo, estava envolvido com a cobertura e tal, aquilo não sai da cabeça. Tem filho para criar, teve esse problema familiar, a palavra assusta, né? Mas foi muito importante ter a tranquilidade, a segurança. O Dr. Fábio sempre passava para a gente, ó, Vânia, é uma cirurgia, como qualquer outra, mas fica tranquilo, vai dar tudo, inclusive até o próprio cuidado. Porque normalmente hoje, né, se usa muito bisturi elétrico para fazer isso, né, o laser para cortar. Você fez no manual comigo, era uma cirurgia para 1h30, nós levamos quase 3 porque foi esculpido o negócio lá. Não, a gente usa menos o elétrico ali, mas isso a gente padroniza aí para todo doente, porque em determinada região, perto do nervo, o bisturi elétrico ele transmite calor. E o calor ele pode causar uma lesão térmica ali. Então, em algumas áreas em alguns momentos da cirurgia, é só na lâmina. E o Fábio ainda falou, fica tranquilo que a gente põe um aparelho ali para ficar controlando. Usamos a corda vocal. tudo que dava lá, a gente usou. E graças a Deus ficou bem. Não, ficou ótimo. E a minha voz voltou normal, praticamente nem 10 dias depois já estava transmitindo o jogo, estava participando. E Você não teve sintoma nenhum. Você só foi numa rotina, você foi fazer um Sim, exame sim. e aí você foi detectado. Detectou um nódulo e falou, vai pesquisar. E aí quando eu fui no clínico, que é o nosso amigo Dr. César, ele pediu o exame, até me indicaram um médico próprio para fazer a biópsia, né? Um cara Roberto, Que especializado foi o que fez nisso. em mim, né? Roberto Bastos. Que, meu, eu fiquei impressionado. O cara enfia uma agulha desse tamanho e falou, fica, não precisa nem de anestesia, cara. Fica aí deitado. Falei, tá bom, né? Confia no cara, a recomendação dele. O cara é impressionante a mão dele. Ele fica no ultrassom lá te olhando, né, na tela. Roberto é Você fora de nem série. sente o cara. Ele falou, tenho 2 notícias para você. Uma boa e uma ruim. Cara, e aí foi. Mas a cirurgia foi assim, apesar do temor que é. Porque é o seguinte, aí você vai pro Dr. Google. E aí você sofre. Porque aí aquilo você já está morto, enterrado faz tempo. Aí é diferente quando você tem a consulta, quando você tem a orientação, quando o médico. Porque o mais importante é passar a segurança. Foi o que o Fábio passou. Porque estava em jogo lá não só a sobrevivência física, como a sobrevivência profissional. Sim. Se dá um problema na voz, como é que faz? Essa altura do campeonato, né? Então foi uma situação assim tensa que desde o primeiro momento o Fábio me deixou tranquilo. E aquela coisa, você pega a segurança e confiança no médico, né?
principalmente a medicina é muito voltada com isso, né, Fábio? Se você não passar Sim. essa tranquilidade, essa segurança, até no dia da cirurgia, tá todo mundo, ai, olha só, me traz de volta. Não, a hora que deitou ali, aí é que nem o avião que tá na pista, ali não tem mais jeito. Mas eu agradeço, inclusive, a confiança que ele teve, né? Eu queria que você pudesse falar, Fábio, para todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo, a importância de fazer o check-up. E entender, não só, né, na tireoide, mas em todas as regiões, de se cuidar e quando não souber, não procurar o Google de jeito nenhum, né? Procurar um especialista que vai ajudar a dar mais informações e tranquilizar, como tranquilizou o Fernando, né? Eu acho importante, pelo menos anualmente, fazer um check-up aí, olhar tudo, né? Tireoide, uma endoscopia, um raio-x de tórax, na verdade, um tomo, que hoje é um exame banal. Para quem tem mais de 50 anos, fazer aí a colonoscopia, os homens fazem o PSA, as mulheres mamografia, Papa Nicolau, porque aí você acaba cobrindo de uma forma quase total as principais doenças aí, né? Porque, na verdade, o check-up, na maioria dos casos de câncer, ele não vai prevenir. Ele vai te dar chance de você fazer um diagnóstico precoce. Perfeito. Tem alguns tumores que você pode pegar aí uma lesão precursora. Por exemplo, câncer de cólon, de intestino, vai ter que ter o pólipo antes. Então, se o camarada for lá, fizer a colono, tem o pólipo, tirou o pólipo, não vai ter câncer. Agora, a maioria dos outros não vai ter isso aí. Então, é o diagnóstico precoce que vai dar a chance aí de um resultado bom. É se cuidar. E Sim. quem precisar pode ir lá na sua clínica, que é a Climed CAP. Climed Cap, que fica... Fica na Rua Vergueiro, número 2087. Os telefones 5539-0099, 5082-3023. Vai ficar sendo cuidado pelo Dr. Fábio e não vai E o ficar... mais legal é que a gente tem um acompanhamento, né? Você tem porque por mais que a cirurgia tenha tido sucesso na extração e tal, tem que acompanhar, né? E o terror é depois, cara, que você tem que fazer o bendito exame para saber se não espalhou, se não tem nada. Cara, eu falava bem, meu, e esse treco aí, que eu falei, ficar tranquilo, tá tudo certo. Mas agora você tá tranquilo. Você fica, mas assim, te acompanha, né? Tem um período que tem que acompanhar, né? Mas eu gosto de ir lá porque a gente fica falando de futebol. Pô, então fica já vê aí. que a consulta é rápida, a gente fica mais falando de bola. É 1 hora. Até falei para a secretária, ó, deixa um horário maior. Que a gente vai fazer a resenha, né? Porque aí a turma fica lá esperando e a gente lá. Puta, às vezes eu saio, os caras estão me olhando assim, esse cara fez aí, ficou 2 horas incomodando o médico. Mas já que você gosta do bate-papo, você pode ficar aqui mais um pouquinho com a gente? Posso, tem um tempinho. Vamos para a resenha, então, que a gente gosta de futebol. Vamos falar de futebol, que eu já quero perguntar. Vamos já endereçar. Você vai continuar aí, vai cobrir mais uma Copa do Mundo ano que vem. Depende, né? Isso é escala, você é escalado. Você acha que com certeza você vai ter que estar lá. Agora eu adoraria. Eu já quero te perguntar. E aí, você acha que o Brasil tem chance? Na sua opinião? Chance sempre tem, mas a realidade não está apontando para isso. Mas toda vez que a gente foi campeão do mundo, lógico, com times diferentes, a gente sempre saiu daqui com dificuldade. 58, 62, não me lembro bem, mas a gente não foi tão acreditado, não era um time tão forte. Mas a de 70 saiu daqui vaiada na última rodada da eliminatória. Ninguém botava fé. A de 94, a mesma coisa. A de 2002, a mesma. Classificamos na última rodada num jogo contra a Venezuela, no Maranhão. Um negócio maluco. E quando nós saímos aqui com vantagem, que foi 2010, que foi a primeira vez que não sofremos uma eliminatória com o Dunga comandando, 3 rodadas antes a gente se classificou, e com o Tite a mesma coisa na Rússia, a gente não foi bem. O Catar, a mesma coisa, sobramos na eliminatória, a gente não foi bem. Então, historicamente, está jogando a nosso favor, mas eu não sei. Eu acho que o nosso time não é um time... Tem que ter uma geração de bons jogadores. A gente sempre teve uma geração de excepcionais jogadores. Todas as Copas que a gente ganhou eram 3 ou 4 fora de série, os demais muito bons, e sempre tinha aqueles para completar o elenco. Hoje a gente tem um só que não está legal, que é o Neymar. Então, se ele não voltar,
fica mais difícil. Se ele voltar, já está difícil. Então, mas aquela coisa, jogo é jogado. A Argentina foi campeão do mundo agora, foi para 2 prorrogações, 2 decisões para pênaltis para chegar, decolou na semifinal, na final, mas como o Brasil, ela poderia ter ficado no meio do caminho, perdeu o primeiro jogo de estreia contra a Arábia Saudita. Então, é circunstância. O jogo lá, a Copa do Mundo é um negócio muito particular, enormes variantes entram na conta, no resultado, no sucesso ou no insucesso. Então, a gente tem que rezar muito, então. não sei se rezar, mas agora trouxeram o Ancelotti, não sei se é a solução. Eu não gosto de técnico estrangeiro na seleção brasileira por uma questão cultural. Acho que não é. Eu trabalhei fora do Brasil, não tenho problema. Eu fui bem recebido lá fora. Não é o problema de ter o estrangeiro aqui ou não. Eu acho que é uma questão mais de cultural, de identidade, de aproximação, e até de porque ele identificação. conhecer melhor nossos jogadores. Ele vai ter um ano para isso, né? Ele vai ter agora um banho de realidade que ele vai jogar na Bolívia, ele vai ver o que é jogar na altitude. Em La Paz, são 3.600 e poucos metros. É uma loucura. Então ele vai entender um pouquinho como é que é o futebol sul-americano, vai pegar uns campos ruins, vai encarar a torcida, estádio velho. É diferente da Europa, que é tudo filé mignon, né? Pois é. E o Neymar, será que joga? Eu torço para ele jogar. Eu acho que precisa dele jogar. Muita gente não está botando fé, em alguns momentos ele não se ajuda, mas a gente tem que torcer, porque se tem um único diferente, é ele. Vinícius Júnior é bom. Vinícius, Rodrigo é bom. A gente só tem bons, excepcionais, só tem um excepcional, que é ele. Mas ele é muito instável, né, Fernando? Porque ele você se vê. Machucou muito, né? Mas até emocionalmente, você viu nesse último jogo que o Santos o perdeu. O técnico do Corinthians chorou depois da derrota para o Bahia também. Eu não vejo assim. O problema não é emocional. O Thiago Silva chorou na Copa aqui no Brasil, é um dos melhores zagueiros do mundo. O que acontece? Falando em Copas. Na Copa de 2014, ele quase foi aleijado pelos únicos. Sim. Lembra que ele saiu no jogo com a Colômbia? Nas costas. Na Rússia, ele chegou com o pé recuperando uma fratura. Tornozelo com o pé. E na Copa do Catar, no primeiro jogo, numa jogada, um lance que não foi nem falta, numa dividida, o pé dele ficou um pãozinho em 10 dias. Os caras botaram ele para jogar, ele fez o gol contra a Croácia, e o cara que entrou para marcar estava jogando de ponta direita, o outro que entrou para marcar estava jogando de centroavante. Então, e outra, carrega o piano sozinho, ele tem que tocar e carregar, não funciona assim. E eu acho que ele foi vítima de algumas escolhas dele, e vítimas também da esqueção de mais jogadores no nível dele. É complicado. Pois é, tá na hora. Você acha que ele tem que... eu acho que o Neymar, ele peca um pouco aí na parte de seriedade, na parte pessoal, então aquelas... Fora de campo, né? Aquelas histórias que ele tá contundido, aí vai pro carnaval e... Então é coisa que... Agora, tomou o segundo cartão amarelo, vai ficar 15 dias sem jogar e o final de semana é aniversário... 15 dias porque vem a data FIFA, né? Vai parar 2 semanas. É uma série de... Eu não sei se são coincidências desfavoráveis para ele ou ele cria coincidências favoráveis para ele. Por exemplo, Cristiano Ronaldo é uma fora da curva. Uma referência, né? Então, se ele tá contundido, ele vai ficar lá fazendo fisioterapia de manhã, de tarde, de noite... Então, mas na Copa, por exemplo, o Neymar fez na Copa do Catar. É assim, eu vejo com a bola no pé, não sei, muita gente me critica por isso. O Neymar, a bola no pé, no auge, ele é melhor que o Cristiano Ronaldo que o Messi. Não, isso o Gerson fala isso mesmo. Só que como atleta, desempenho, comprometimento, comportamento, ele perde dos dois. Mas não sei se ele vai ser uma geração perdida. A gente vai ver agora, né? A última, talvez não, acho que é a última Copa que ele vai ter chance se ele for de disputar. É diferente do Cristiano Ronaldo. Hoje, a seleção de Cristiano Ronaldo jogava sozinho, é mais ou menos como o Neymar, jogava sozinho na seleção de Portugal. Hoje não, a seleção de Portugal é muito forte. Então, quem sabe chegou a vez do Cristiano Ronaldo. Perderam um jogador lá que morreu no acidente, o Jota, que era titular, né? Mas mesmo assim tem. Não, tem time. Estão espalhados dos melhores jogadores. Verdade. Aquele lateral esquerdo também. Que joga no Paris Saint-Germain. Não, os caras são muito bons. Goleiro, eles têm um time bom. Mas tem muito time bom e o Brasil vai precisar ralar bastante. Sim. Mas assim, a camisa... Pesa muito. Acho que trabalhando, rodei uns 60 países aí e repeti algumas vezes, alguns. Só tem 2 camisas na face da terra desses lugares que eu fui, que alguém bate o olho e sabe o que é. E as 2 camisas 10, a da seleção brasileira e a do Santos.
né? Que é o Pelé. Então a camisa brasileira ainda é muito respeitada, muito forte. E a gente, quando entra, apesar de ter esse momento de fragilidade, não é assim. Quando os caras olham do outro lado, peraí, vamos para cima, mas calma, vamos devagar. Vamos para cima, mas vamos devagar. Não é assim. Mas o que a gente está merecendo uma vitória já há bastante tempo, está merecendo, né? Só que... Mas de 70 para 94 foram 24 anos. Agora, de 2002 para 26, Então, também 24 anos. Então, olha, vamos pedir astrologicamente que funcione então para o próximo Bala ano. pode favorecer. E essa questão da camisa que ele falou, vi entrevista, foi do Rivellino, e tinha aquele time da Holanda em 74, ele falou, no primeiro tempo eles estavam com medo da gente. Sim. E aí no segundo tempo eles tomaram conta do jogo, porque era um time melhor, tudo, mas ele falou, eles estavam com medo da gente. E era um time bicho-papão naquela Holanda, Copa. pô. Vamos continuar no papo de Copa, que eu quero te perguntar uma coisa. Será que você pode revelar pra gente? Será que você sabe, né? 98, que o Brasil estava na final, ali na França, e daí o Ronaldo vai e passa mal naquele Eu jogo. estava no estádio, né? Antes de ir para o estádio de França, eu estava com. O nosso hotel era em Usuala Ferreira, onde o Brasil estava, ele estava em Lesigny, uma cidade do lado, pequenininha, muito aquelas vilinhas francesas. Antes de ir para o estádio, eu passei na porta lá da concentração, não era essa comunicação tão fácil como é hoje, estava tudo normal, o jogo era mais tarde, era 8, 9 da manhã, fui para o estádio. A gente está lá no meio na hora que a FIFA libera a escalação, uma hora antes, né? E aí, a hora que veio a escalação, eu estava sentado do lado do Luciano do Vale, o Rivellino e o Gerson. A hora que saiu a escalação, eu olhei e falei, pô, Edmundo, o que aconteceu com o Ronaldo? Aí ninguém sabia. Aí começamos a correr atrás dos outros, pô, Mauro Naves, Tino, a galera que estava toda lá, todo mundo, o que está acontecendo? Ninguém sabia. E o celular, nesse tipo de evento, final, o sinal, tem muita gente, muito sinal de televisão, não funciona. Você sempre tem os teus parceiros lá dentro que você liga e pergunta. E os caras, quando ligavam, ninguém queria atender, porque era uma bucha desgraçada. A gente só foi saber o que realmente aconteceu, o que eles divulgam, quando acabou o jogo, quando a gente foi lá para o vestiário, para a zona mista. Ele teve uma convulsão. E o Roberto Carlos, que eu tenho uma boa amizade, me falou, ele teve uma convulsão, eu puxei a língua dele, o jogador tudo apavorado. O motivo, ninguém sabe. Até hoje é o que os jogadores falam. Foi uma convulsão que abalou todo mundo. Aí, na hora de entrar em campo, pouco antes da seleção entrar em campo, ele apareceu de volta lá, quis jogar. O próprio Ronaldo contou isso pra gente, inúmeras vezes, é público, né? Mas a maioria dos jogadores que eu conversei, que estavam naquela Copa, é a mesma situação. Ele teve uma convulsão, algo emocional, clinicamente, eu não sei como explica Então, isso. no meio médico, assim, tem uma teoria aí, por que da convulsão? Aquela Copa ele estava com o joelho ruim. Excesso de anti-inflamatório. Não, ele, assim, não sei se é verdade, se é uma teoria da conspiração, mas ele estava jogando à base de infiltração de xilocaína. E a xilocaína, se ela entra num nível tóxico ou entra na corrente sanguínea, ela pode dar convulsão. Então, uma hipótese, não sei se foi isso aí... Se entra a parte emocional que teve, né, dos bastidores dele com a namorada, com a mulher. Isso o sujeito tem uma convulsão por parte emocional. Essa é a parte da revista Caras, né? Então, essa história da xilocaína é a que mais faz sentido. Cientificamente, porque realmente ele estava contundido, estava jogando no sacrifício, então isso pode ter acontecido. E tem outra coisa, o estresse de uma decisão. Ele já vinha de 94 e ele já tinha tido uma lesão forte. Não é fácil se jogar. O que as pessoas não levam em consideração no atleta? Primeiro, os caras só veem o número de zeros que tem no salário, quanto o cara ganha. Aí, por essa situação da maioria da nossa população viver uma situação de sobrevivência, tem cara que não tem nem o almoço para vender para pagar o jantar. Então, ele só vê esse número de zero. Então, os atletas eles não podem ter nenhum tipo de mal físico, mental, nada. São super-heróis. E não é assim, né? E esses caras têm problema. Você vê que hoje em dia é muito mais comum se falar sobre depressão no esporte, sobre síndrome de pânico. Antigamente era uma. Você falar isso era uma sentença de morte. Porque não tinha conhecimento, né? E hoje em dia é mais fácil. Até hoje, para muitos times, psicólogo é coisa de louco. É. Psiquiatra nos times de futebol.
Pedrinho teve uma que é do Pesado, Pedrinho que hoje é presidente do quando ele Vasco, tava no vários, Palmeiras. Nilmar, vários O outros próprio jogadores. Yuri Alberto, né? Eu Yuri entrevistei Alberto a teve. psicóloga do Yuri Alberto aqui no Compartilha Cast e ela falou assim, a judiação que era ver os comentários que as pessoas faziam Não. com o Yuri Alberto e eu tô tratando de uma pessoa, independente se ela é famosa ou não. Não pode, mas a cobrança é muito Mas grande, né? eu vou fazer um meia-culpa aqui, eu me coloco nesse meio, mas não me comporto dessa maneira. Há uma covardia muito grande por parte da imprensa. Hoje é um sensacionalismo que governa, que as pessoas esqueceram o básico das relações humanas, por isso que tem essa distância. Porque o que me guiou sempre, baixo de gente, baixo da camisa tem gente. Atrás do microfone também tem gente. Então essa relação eu sempre estabeleci com quem eu lidava como entrevistado. E eles perceberam que existia esse respeito. Hoje isso aí acabou. E o tribunal das redes sociais é algo assim também muito pesado. Como judia. Mas o que se faz hoje com alguns jogadores é muita covardia. A imprensa perdeu o rumo, o jornalismo está numa encruzilhada muito grande, subverteram a ordem, porque o importante no jornalismo é o fato, não é a opinião. A opinião gera. O fato gera opinião, não é a opinião que vai gerar fato. Sim. E hoje se dá muito mais importância para a opinião do que para o fato. Então, a categoria, a profissão, ela está muito deteriorada por causa disso. E hoje se deu voz também para muita gente. E os filtros profissionais, porque sempre foi uma mesa redonda de esporte? Sempre foi uma discussão de boteco com os filtros profissionais. Os filtros profissionais foram abolidos, a ética foi deixada de lado, a ética profissional. Hoje você tem que gritar, você tem que espernear, você tem que ser clubista, bairrista. Bater boca. E não é assim que funciona, não é o papel. Isso fica para a rede social, que é um fenômeno que está aí, não vai deixar de existir. É um tribunal, deram voz para as pessoas e as pessoas extrapolam, colocam toda. Porque sempre se falou que o futebol era a terapia mais barata do mundo. Você pagava R$10 e ia lá e xingava quem você queria. Agora você faz através da rede social e através tem um anonimato ainda. Então as pessoas extrapolam toda a agressividade, toda a dificuldade através da rede social. Vou dar um exemplo, uma coisa muito louca que não era. Eu ia fazer, quando o Bragantino surgiu, em 90 foi campeão paulista com o Luxemburgo, depois de um tempo o Bragantino subia, a gente ia fazer jogo lá no Marcelo Stefano. E assim, tinha o vestiário do Bragantino aqui nesse gol, o outro vestiário do outro lado, e o juiz saindo do meio do campo. Na arquibancada coberta tinha um púlpito assim que avançava. Durante quase todo o tempo que a gente ia fazer jogo lá, tinha um senhor que assistia o jogo, terno e gravata. Ele só ficava lá xingando o juiz. Ele ia lá para xingar, cuspir no juiz. Filho da puta, o juiz corria, ele corria do lado do bandeirinha e tal. Cara, mas era um senhor distinto. Porra, numa 15ª vez, eu via que se figura, eu falava, mas esse cara. Aí eu fui ver, ele saía antes de acabar o jogo, tinha um motorista particular esperando lá. Ele era um grande industrial da região. Ele só ia lá para extrapolar as loucuras dele. Para desopilar o fígado dele. Olha que loucura. Que loucura. E era um alto executivo. E essa questão que ele falou da rede social, vira e mexe, ele dá alguma notícia, alguma opinião, aí vem uns caras lá e aí eu entro lá, e falo, não, é melhor jornalista, já viu, né? Eu vou lá e defendo ele. Porque assim, o pessoal passa do ponto. A rede social, se você deixar, é difícil. E como que você lida com isso, Fernando? Porque a gente fala muito da saúde mental dos jogadores, da gente mesmo, mas você como jornalista, né, depois de tanto tempo e que mudou tudo que era antigamente, como que você está lidando com isso para você manter sua saúde mental bem? Assim, é uma profissão que, apesar de você dominar, ela é estressante porque a tua cobrança é imediata, principalmente quando você está ao vivo. Eu relutei muito para ter rede social, mas se eu tivesse entrado na rede social quando ela surgiu, hoje eu estava com 1 milhão de seguidores. E eu relutei muito porque eu nunca gostei, mas profissionalmente eu tive que fazer. Eu acho que uma questão mais me incomoda às vezes é meu filho de 16 anos fala, não responde, pai, mas eu fico tão louco quando os caras me xingam, me agridem, porque eu sou muito tranquilo, mas eu sou explosivo e eu não deveria fazer isso. Às vezes eu respondo para o cara só queria a tua atenção, não sei o que lá. Eu falei, por que você não fala uma coisa legal? Você está vendo que eu respondo. E aí isso aqui é coisa de maluco. Mas o estresse, cara, da profissão, você tem que fazer ele ficar a teu favor, porque é o seguinte, eu gosto do que eu faço.
Então, não é estresse para mim. Eu gosto de estar no jogo, eu gosto de ver jogo, estou lá apresentando, dou minha opinião. É legal. Eu gosto, eu dei sorte. Por não ter escolhido a profissão, acabei dando sorte em tudo que aconteceu e que acontece comigo. E eu, com o tempo de profissão, com o que eu já conquistei dentro da estrutura profissional, eu conquistei o direito de dar minha opinião, de falar o que eu penso, de as pessoas respeitarem, mesmo quem discorda com uma maneira respeitosa, porque eu sempre tive como baliza isso, essa relação de respeito, que é o que eu sempre aprendi com a minha mãe e com meu pai. Respeito cabe em todos os lugares, não né? tem, e por mais que o futebol seja uma coisa que não respeita, porque eu acho um absurdo justificar a paixão para poder fazer qualquer coisa. Não, de jeito nenhum. Qualquer loucura. Não justifica, não cabe. Para mim, não cabe. A civilidade tem que estar em primeiro lugar. Porque a gente tem que lembrar que somos humanos, né? Então eles esquecem. E acham que o jogador é máquina, que o árbitro é máquina, o juiz é uma máquina. Pode, não funciona assim. Você sabe que a imprensa é muito responsável pelo momento que a gente está vivendo. Não é a única responsável, mas potencializa demais, e a partir das mídias sociais, porque o que está acontecendo? É uma transformação tão grande na maneira de se comunicar que tem muita gente que não sabe para onde vai. E não sabe se comunicar. Os próprios veículos ainda não sabem direito para onde vão. Uhum. Então, olha, você imagina, eu peguei a época da ficha de telefone, eu sou um cara analógico. Eu peguei também. E eu virei um cara, eu tive que me adaptar e conviver com uma era de comunicação digital. Não, meu filho, o celular é uma extensão do braço dele. Pegamos o guia, né? Lista telefônica, não existia o Waze, nada disso. E na comunicação, então, é muito mais complicado. Então, é uma loucura, cara. É uma loucura. Então, assim, é difícil se adaptar. Mas, assim, você tem que ser fiel aos seus valores, porque você não se cede. Alguma coisa você tem que se adaptar. É diferente de ceder. Com certeza. São princípios. E manter os seus princípios hoje. Não é que eu sou paladino, não, que eu sou o cara certinho. Não é, também faço um monte de besteira. Mas você se manter fiel aos princípios que te trouxeram até aqui, hoje está muito difícil. Porque você precisa de repente, você briga contra uma maré. Minha escola de formação de jornalismo era a escola do bom senso, do cuidado nas relações, da preocupação com a verdade, com a notícia. A verdade tem vários lados. A notícia tem vários lados. Você tem que tentar ser fiel ao que você acredita e transcrever o máximo, porque não existe isenção. Tudo que vai entrando na tua cabeça, você vai separando. Krishnamurti já falava isso. Percepção Criadora, um livrinho que a minha mãe me deu com 14 anos, desse fininho, que eu levei anos para conseguir ler e entender. Porque ele fala que a gente não consegue criar nada porque a gente não sabe ouvir. Tudo que nós estamos conversando aqui, a gente vai filtrando segundo os nossos valores, as nossas crenças, a nossa educação. A gente nunca está com a mente livre, aberta o suficiente para poder ouvir algo novo. E a notícia é isso. Você sempre está vendo a notícia. Eu estou vendo, nós todos três estamos vendo essa meia, mas ela é diferente para cada um de nós. Sim. Mas ela é uma meia. Então a gente tem a obrigação de tentar fazer, quando passa a informação, a notícia, deixar claro o momento que você está relatando que é uma meia e o momento que eu estou falando que essa meia é assim. Então hoje a gente não tem isso. Hoje se joga para torcidas. É mais fácil você falar o que as pessoas querem ouvir do que você falar o que você acha correto. E aí você entra num choque de interesses muito grande. Muito grande. Imagina então quem está aí nos bastidores, você como profissional que é, você precisa continuar com seus valores, mas tem todo um conflito de interesse. Então, é uma briga constante, ainda mais por essa mudança que você falou, né? Veio do analógico agora para todo esse digital. E agora é uma realidade que, se você não tomar cuidado, ela te atropela. No teu campo também. Sim. Tem algumas especialidades aí que vão sofrer muito com a inteligência artificial. Muito. Agora, para a gente se adaptar a tudo isso, né? Que a gente estava falando logo que a gente começou, antes de começar a gravação, como que as coisas mudam de uma forma que muitas vezes a gente não consegue ter o controle. Imagina que você já está há 32 anos na Band, um monte de jovem que está começando sua carreira e não consegue ficar 1 ano, 2 anos no mesmo lugar. Lógico que a gente precisa aprender muito com toda essa nova geração, mas a gente tem que também continuar com os nossos valores, que é o que você falou, né, Fernando? Porque senão vai ser sempre, ou vai ser como era antigamente, ou a gente vai ter que se adaptar radicalmente e pra gente não funciona isso, né? O jornalismo,
como toda profissão, a longevidade te traz uma capacidade de análise, uma segurança, uma confiança muito grande, como foi no caso, quando eu passei com o Dr. Fábio, cirurgia, eu sabia, eu estava tranquilo, que eu estava na mão de um médico experiente, não só pelo currículo, pela capacitação que ele tem, mas pela experiência, pela segurança que passa. O jornalismo é uma profissão que depende muito do tempo. E a gente tem uma contradição aqui no Brasil muito grande. E eu não estou julgando, defendendo em causa própria, mas é o etarismo, é uma coisa séria. Porque quanto mais tempo você tem de vida, de contato com a profissão, de relacionamentos que você tem mais elementos para você poder passar o fato da maneira que ele, de repente, está acontecendo, ou que ele aconteceu. Hoje, você dá de uma maneira precoce o microfone na mão de um garoto, que às vezes é estagiário, no meu caso, para falar de futebol, e o cara quer discutir tática com o técnico. Eu tenho 40 anos de profissão, eu não ouso falar de tática com o treinador. Eu suponho alguma coisa, minha vida inteira eu me governei mais pelo lado humano nas relações. Porque eu não entendo. E a gente acha que entende. O problema é esse, os caras saem da faculdade achando que entendem, conhecem, que sabem. Então, por N situações econômicas, financeiras, de velocidade, uma precocidade. As etapas são puladas. Eu levei 35 anos para ter um programa na Rádio Bandeirantes. E eu rodava o mundo com a seleção brasileira. Eu entrava no ar na Rádio Bandeirantes direto. Para me darem um programa. Eu fui apresentar um programa esportivo depois de 35 anos na rua. E tem gente que chega lá, os caras acham bonito, acham que tem capacidade e botam lá para fazer. E não funciona assim. Porque enquanto está tudo bem, tudo tranquilo, é fácil. Vou dar um exemplo claro aqui. Na Copa de 2014 aqui no Brasil, a situação do Neymar. Na FIFA, quando você tem 2 países jogando e tem os detentores de direitos, que no caso era a Bandeirantes, a Globo só e o Sport TV, a gente acaba o jogo, você vai para uma posição que chama Red Zone, que você entrevista os caras quando saem de campo, depois tem estúdio, tem não sei o que, vai para a zona mista, são várias posições que você compra de entrevistas. Essa Red Zone é na saída do campo. Então, 10 minutos antes de acabar o jogo, vem um oficial da FIFA e te leva para lá, te dá um colete, tua posição é aqui, que é uma entrevista, tem unilateral, que é uma entrevista que vai para o mundo inteiro, e tem a entrevista que é sua, comprada pela tua emissora. E a hora que o oficial da FIFA me levou, eu tô lá embaixo, estava 15 minutos para acabar o jogo, deu o problema do Neymar. Aí eu vi o Neymar passando na maca, chorando, os caras, os médicos com os olhos desse tamanho, daqui a pouco passa a família, passa não sei o quê. Eu já liguei pro meu produtor, que estava comigo, trabalha comigo há 200 anos, falei, ó, vai lá para frente que acabou de encostar uma ambulância, deu problema aqui. Pois era meio complicado. Aí, cara, deu 10 minutos, passa o pai dele apavorado. Os médicos já tinham percebido que ele quase ficou aleijado. Teve Foi na coluna, né? um negócio aqui embaixo que poderia ter aleijado ele. Aí, acabou essa entrevista, né? Os jogadores passaram, eu fiz a entrevista. A gente é obrigado a sair de lá e ir para outra posição, para a zona mista. O cara da FIFA, que me conhecia, porque muitas Copas do Mundo, o oficial já me conhecia, chama oficial da FIFA. E eu falei para ele, eu vou ficar aqui. Ele falou, mas não pode. Eu falei, tinha ficado. Todos os repórteres saíram. E aí tinha um outro repórter que era meu amigo, que morreu naquele voo da Chape, o Vitorino Sherman. Falei, fica aqui. Ele falou, o que é? Eu falei, só fica aqui, cara. Porque já tinham me batido que a situação do Neymar era grave. Aí ele foi pro hospital fazer exames de imagem. E aí o outro médico que estava, que eram 2 médicos, um foi pro hospital e o outro ficou no vestiário, porque tinham os outros jogadores. Aí eu falei, bati lá na porta, isso o cara da FIFA me olhando. Bati lá na porta, que não pode fazer. Eu falei, e aí, doutor? Ele falou, olha, a situação dele é ruim. Eu acho que ele tá fora, mas espera vir o resultado do exame. Falei, legal. Aí o Jornal da Band acabando com o Boechat fazendo já falando da seleção, não sei o que lá, tá, o encerramento dele. Aí eu falei, pô, não vou morrer com essa notícia no colo. Aí fui lá, bati de novo, falei, doutor, ele falou, tá fora. Peguei, já pus um fone de ouvido, só fala comigo, botei ele ao vivo. O jornal estava acabando, cara. E aí eu falei que existe um coordenador. Eu tinha um coordenador do jornalismo. Eu falei, velho, me põe no ar. Falei, não, eu preciso falar com o São Paulo. E os caras vendo o meu desespero. O operador de TV, que é o cara que põe a imagem no ar, e o operador de áudio, que já trabalham comigo há muitos anos, por conta própria, eles abriram.
Porque eles falavam, meu, se o Fernando tá fazendo esse show, alguma coisa tem. Um menino que era inexperiente quis perguntar pro chefe. E o jornal ia acabar e eu ia morrer com a notícia no colo. Mas eu já sabia, mais de meia hora, que ele estava fora, mas eu precisava ter a confirmação. Porque o que acontece? Eu podia dar barrigada, que é o termo jornalístico, eu podia falar que ele tá fora da Copa, outro jogo ele joga. E eu quase morri com a notícia no colo. E foi um furo mundial. Aí o que aconteceu? Eles abriram, eu boixar, ele no meio do discurso dele lá de encerramento, do editorial dele, falou, o que foi, Fernando? Foi o Neymar fora da Copa. Falei, como é que é? Falei, tá aqui o doutor Rodrigo Lasmar que vai explicar pra gente. Aconteceu tudo e eu poderia ter morrido com a notícia no colo. Aí terminou o jornal, a gente deu um baita de um furo, aí começou o Jornal Nacional, uns 8 minutos depois, mas eles não deram. Não deram. Na escalada não deram. Aí voltou, entra aquela escalada, que é aquelas notícias do dia, e voltou para o Bono e ele chamou o Galvão. Aí o Galvão que deu a notícia depois, o Neymar tá fora, a gente já tinha dado, uns 8 minutos. Mas aí o que acontece? Eu fiquei com toda a experiência que eu tenho, por isso que eu dei toda essa volta para falar a questão da experiência. Se é um cara precipitar, como eu vi uma vez um jornalista falar, o Pelé, umas internações dele, que o Pelé tinha morrido no Einstein. E o cara se precipitou, porque você não pode se precipitar. 1 minuto depois ele voltou, não é bem assim, o Pelé não morreu, mas ele já rodou o mundo. Então você tem que tomar isso. O que te dá isso? A experiência. A tranquilidade de lidar com a notícia. As pessoas que estão ao seu lado acreditarem em você. Porque os caras podiam ter perdido o emprego na hora que eles abriram o negócio. Eles fizeram por conta própria. Mas porque eles também já me te conheciam de né? 30 anos. Falei, esse cara tá dando esse show aí, alguma coisa tem. E aí acabou essa história, botei ele no ar, aí o Vitorino foi lá, botou o médico também no ar, veio o cara da FIFA falar comigo. E eu já tinha feito, acho que umas 3, 4 copas com ele. Ele falou assim, sabe o que você fez? Não pode, né? E eles tomam a credencial. Você sabe o que você fez? Não pode, né? Eu falei, eu sei. Muito obrigado, te agradeço. Ele falou, sabe o que eu deixei, cara? É impressionante. Toda vez, todo jogador que você chama, nenhum fala não e fica uma fila esperando para falar com você. E todos brincam com você. E o cara era português, estava falando português comigo. Assim, o que é isso? É uma construção que levou anos para acontecer. O próprio cara da FIFA permitiu fazer uma coisa que era ilegal dentro do regulamento da FIFA. Mas ele falou, Fernando, os caras te tratam tão bem, de uma maneira que eu falei, deixa o cara trabalhar. E foi legal ver você fazer isso. E aí foi um furo mundial que a Band deu. Mas eu poderia ter morrido com a notícia, ou se eu me precipito e falo, o Neymar tá fora da Copa, no jogo seguinte ele tá em campo. Depois não Daí você perde toda a sua credibilidade. Sim, mas... é isso que acontece. Só que hoje os caras não estão preocupados em perder a credibilidade. Tanto faz, o que importa é o clique. É dar notícia e de Pelé morreu. Puta monte de clique. O Pelé não morreu, é mais um monte de clique. É assim. E eu não consigo me governar nesse universo. É muito difícil. E é muito difícil sobreviver hoje em dia, porque a profissão te exige isso. Por isso que essa rotatividade, essa loucura, a molecada não tem paciência. Porque o que é importante no jornalismo? É o ver, o cheirar, o intuir, o perceber, é a junção desses sentidos. Hoje eles sabem tudo o que acontece no mundo, mas você entra na redação, é uma biblioteca, os caras estão na frente de um computador com fone de ouvido. O cara não fala com o cara do lado, ele não... Pois é. E o jornalismo não é isso. Eles têm informação pra caramba, mas eles caem no meio de uma arena, eles não sabem olhar o que está acontecendo, porque não tem experiência, não é culpa deles, é a realidade. Não tem experiência, mas eles acham que eles sabem tudo. E não sabem. O tempo vai dar tudo isso para eles. Por isso que essa rotatividade é muito grande, porque essas novas gerações, eles têm pressa. E aí não funciona. Não sei se na medicina é isso também. Mas imagina se você tivesse tido pressa, Fernando. Como que seria a sua carreira de tudo isso que você viveu? Você entende que você precisou passar por todo esse processo? Sim, eles não lidam com frustrações. Quantas vezes eu achava... Pra você ter uma ideia, quando eu voltei de Portugal, eu entrei na Band, 94. Entrei como assistente de pauta. Eu tinha sido o único repórter, só existiam os correspondentes da Globo no exterior, e não tinha repórter. O único repórter que tinha trabalhado no exterior era eu. Fiz primeira edição de Champions, tal. Voltei, entrei na Bandeirantes como assistente de pauta, pequenininho. Fui subindo, entrei em outubro.
Em maio de 94, eu já estava na Copa do Mundo como chefe de reportagem da seleção brasileira. E aí, de 98, já estava como repórter. Mas olha como é as coisas. Eu voltei da Copa de 94, eu era repórter do Sport TV. Eu era chefe de reportagem na Band, editor, e depois eu era repórter do Sport TV. Eu fazia transmissões do Sport TV. Está começando o Sport TV. E a Band ficou 3 anos procurando um repórter e não me davam chance. Até que veio um cara da Globo contratado para a Band. Você é louco, o cara aí, meu. Trabalhei com o cara um tempão e me botou para ser repórter. E minha vida foi. Mas eu tinha vindo de uma experiência na Europa que ninguém tinha feito. Tinha acompanhado Champions e tal. Nenhum repórter aqui no Brasil tinha tido, à exceção dos correspondentes internacionais que viviam na Globo. Tinha os caras da Jovem Pan, que eram correspondentes, mas não tinha. E eu entrei pequenininho, eu soube esperar. E quantas vezes eu era o último repórter da fila, até eu chegar a ser o primeiro, que eu fiquei muitos anos como primeiro, como o cara titular do Luciano, os caras falavam para mim, eu achava, agora é minha vez. Não era, ia outro. Eu falava, meu, se eu desistir, o único que vai quebrar a cara sou eu. Teve um episódio uma vez com o Osmar Santos na rádio, era engraçado. Eu fazia o terceiro repórter, que é um cara que faz aí os bastidores do campo, entrevista torcedor, o pipoqueiro, descobre se tem ingresso falso, essas loucuras. E eu estava na equipe do Osmar, por exemplo, eu cobria o Corinthians a semana inteira. No domingo e na quarta-feira eu fazia terceiro repórter. Eu ficava louco, cara. Porra. Aí um dia eu fui falar, Osmar, mas qual que é? Por quê, né? Ele falou assim para mim, olha as escalas. Qual é o único repórter que está em todo jogo comigo? Eu falei, eu. Ele falou, os outros todos eu troco. Porque você faz muito bem o que você faz. E eles não fazem o que você faz. E você vai fazer o que eles fazem. Mas se é o terceiro repórter ágil da maneira que eu quero, só você. Você é o cara que está em todo jogo comigo. Nem o comentarista repete. Você é o único cara que está em todo... Assim, ele me alertou, falou assim, presta atenção, cara. Tive essa orientação. E depois na Bandeirantes eu tive que esperar. Eu esperei muito para chegar a minha vez. Hoje eles não esperam. Eu tive um menino que trabalhou lá comigo. Ele era estagiário. Aí os caras contrataram ele para trabalhar à noite. Cara, depois de uns 6 meses, ele falou, eu não quero mais, eu queria conta. Eu falei, meu, mas você acabou de ser contratado na Bandeirantes, cara, o canal do esporte. Ah, mas não é o que eu queria, eu achei que eu ia entrevistar os caras. Eu não queria trabalhar de madrugada, eu tô perdendo as coisas. Eu falei, velho, você entrou no ônibus agora, você quer sentar na janelinha, velho, no ar-condicionado? Você vai lá atrás, carrega pedra. É isso que acontece. Como você disse, a juventude ainda não está preparada para perder, né, essas frustrações. Eles não gostam de receber, não. Eles querem que seja imediato. Eu já cheguei, me formei, já quero estar ali apresentando no ar-condicionado. No ar-condicionado. Mas acho que é a velocidade da época, né? Dos dados, dos números, dos fatos, da transformação, não é fácil. E essa geração também, eu vejo pelo meu filho, né? Ele, pegou a pandemia, esses caras perderam uma parte. Eu não parei um dia de trabalhar na pandemia porque eu fui para o jornalismo. Eu fui fazer porta de delegacia, porta de hospital, entrevistar e tal, até fiquei uns 2, 3 meses fazendo isso até o esporte começar a se organizar de novo. Mas esses caras perderam uma parte da vida deles que é significativa. Muitos perderam transição. Adolescente, criança para adolescente e adolescente para adulto. Deve ter um peso isso. Mas eu acho que cabe, né, toda a nossa experiência, nossa bagagem aqui para mostrar para eles que precisa desse processo, né? A gente precisa entender que a criança, quando ela nasce, ela primeiro está no colo, depois ela começa a engatinhar, daí vai apoiando nas coisas para depois começar a andar. A vida é assim, né? Então a gente precisa passar por esse processo. Mas na medicina é mais hierárquico, não é? Não há mais esse respeito pela capacidade. Não, igual que era, não. Então, você tem a experiência da cátedra, você é professor também. Sim, né? Então, mas na minha época, quando você estava começando, recém, ou durante a residência, aí vinha lá um professor de 50 e poucos anos, olha, tal dia aí vai ter uma cirurgia, que a gente falava cirurgia fora, né? Fora que não era a cirurgia da tua residência. Pô, vai ter uma cirurgia fora, tal, no Oswaldo Cruz, no Einstein, não sei o quê, você pode ir lá ajudar. Pô, você ficava... Nossa, o cara confiou em mim. Aí você ia lá, ajudava, ficava lá de quinto auxiliar. E aí depois de um tempo o cara vinha lá e te dava um dinheiro. Você falou, porra, o cara ainda me pagou. Hoje, você vai
chamar alguém mais novo e falar, olha, você quer entrar na equipe? Primeira pergunta, quanto que eu vou ganhar? A primeira coisa? Primeira, quanto que eu vou ganhar? Ah, mas se eu der um plantão, o plantão pagar mais. É assim. Eles querem para hoje. Eles não querem passar pela Zero. experiência, Não querem né? aprender. Não querem Não, eles não sabem, eles na verdade não sabem valorizar o que aquilo significa. O que vai trazer de benefício passar por esse processo, Eles né? não Porque sabem. imagina quantas vezes eu também trabalhava de sábado, de domingo, de feriado. Ah, aliás, trabalho ainda hoje, não tem dia para estar trabalhando, mas eu percebo que acontece isso mesmo essa geração agora, quanto que eu vou ganhar antes de sentir o processo, o aprendizado. Eu carreguei o piano e recomecei várias vezes. Hoje os caras acham que você tá numa boa, pô, você viajou o mundo, fez não sei quantos eventos, blá, blá. Mas, cara, paguei o preço. Não que não tem que ganhar. Tem que ganhar. Tem que ganhar, mas não pode ser a primeira pergunta. Não, eu acho que o cara não, nem disfarça. entender. O cara nem disfarça. Você fala assim, você vai ganhar a grande experiência para depois você chegar no nível. Eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Sim. Você não tem realmente que deixar de viver, como você falou, né? Deixei de Mas acompanhar o meu eu fiz filho. muito estágio não remunerado. Só de estar lá no meio para aprender, hoje não existe. Os caras não querem. Não querem. Eu não acho certo, mas faz parte. O estagiário, você está investindo em você. Sim. Está investindo em conhecimento, em aprendizado, em experiência. Você não está. Isso é um custo, isso tem um valor. Você está ganhando. Você pode não ser remunerado, mas você está ganhando. Tá. É uma oportunidade. Esses dias mesmo peguei um repórter lá. Eu tenho esse hábito de conversar muito com os repórteres. Eu tenho acompanhado o trabalho que ele tem feito. Eu fui conversar com ele, falei, não me leva a mal, tal, tenho um pouco mais de experiência. E falei, acho que você está fazendo isso, assim, você pode fazer assim, assim, assado. O cara, eu achei que ele ia até ficar meio assim, mas ele veio me agradecer. Ele falou, pô, ninguém me dá esse feedback, legal você falar. Eu falei, pô, eu acho que é importante, né, cara? Faz parte da transição, porque é o seguinte, a transição geracional, profissional, ela tem que existir, ela sempre existiu e sempre vai existir. E vai ser bom até para você, né? Mas o problema hoje é que não é uma transição, hoje são rupturas. Você tanca aqui para tudo que existiu daqui para cá não serve. Agora tudo que existe daqui para cá é o que é de melhor. E não é assim. Não é. Tanto em teorias, tanto em prática, tanto em pessoas. E essa geração, ela acha que sabe tudo, essas novas gerações, que elas sabem tudo que foi feito, todo mundo que fez não sabe nada e eles sabem tudo. Ou fez errado, né? Eu acho que sim, a gente pode melhorar e consertar muita coisa, que realmente, como você falou, né? Precisa também ganhar, né? Mas entender que às vezes o que você ganha não é só em dinheiro, né? Só monetário, não é só monetário, né? Não. É em um monte de informação. Mas vamos relaxar agora, né? Vamos tomar aqui mais uma água, vamos falar de coisas mais leves, porque senão esse papo vai ficar deixando a gente até com dor nas costas. Fernando, você tem um time de coração? Tenho, o Juventus, da Moca, meu bairro. Falei para você. Ele já tinha me falado. Mas e assim, aqui, você é paulistano? Sou da Moca. Você Nasci no Brás, morei na Moca. Ah, então por isso que o Juventus é do coração. Mas desses times grandes, tem algum que você tem um... Não, assim, durante 40 anos fazendo isso, eu sempre gostei de futebol. Então, eu sempre prezei, quis ser o mais distante possível da minha opinião, da minha escolha. Eu sempre me emociono, gosto de ver jogo. Pô, faço jogo da seleção brasileira, na hora que tocava o hino nacional, meu olho de lágrimas, meu canto, eu me emociono com o jogo. Eu gosto daquele estádio cheio, ou estádio vazio, aquela loucura. O jogo, para mim, é legal. Entrevistar as pessoas é legal. E eu, graças a Deus, eu consegui ter a isenção necessária. Tanto é que todo mundo, cada um fala que eu torço para um time. O cara fala que sou anti-palmeirense, sou anti-corintiano, sou anti-são paulino, sou flamenguista. Cada hora os caras vai estar tudo certo. Eu acho que eu alcancei o meu objetivo, porque eu acredito que nós devamos ser isentos. Eu não critico e não acho quem fala o time que torce. É uma opinião, uma opção. Eu acho desnecessário, porque por mais isento que você seja, em um determinado momento, o cara vai falar, pô, tá falando isso no meu time. Porque a análise, ela é pessoal. Ela é passional.
A gente percebe na hora que tá narrando, tem alguns repórteres que você fala, esse cara torce pro time E tal. às vezes não. É porque você. É isso que é o problema, porque você está falando alguma coisa que está desagradando o cara ou não está soando bem. Então você passa a ser anti ao que ele acredita. E você, porque ele está falando do time adversário, que ele é favorável àquele time. E não, às vezes não é. Não é. Mas então, É o problema do jornalismo, de você falar o que as pessoas querem ouvir. Essa é a diferença. Tá bom, eu vou ficar prestando atenção mais, mas de vez em quando eu ainda acho que tem ali uns jornalistas que Existem. Isso que é o grande problema, essa evolução profissional. Tem gente que não consegue separar, tem gente que não consegue deixar de lado. Isso eu profissionalmente acho isso ruim. Porque da sua profissão, na hora que você tá lá, você não vai. Imagina, eu, corintiana que sou, nervosa com o meu time, jogando com o Palmeiras, eu não ia conseguir. Uma virtude que eu acho que eu consegui construir, eu sou muito transparente. Se eu tô bravo, o cara vê que eu tô bravo. Se eu tô triste, eu não tenho. Sábado agora eu chorei na rádio. Eu fui entrevistar o Jota Júnior, com quem eu trabalhei muitos anos e anunciou a aposentadoria. Porra, o primeiro jogo que eu fiz na Bandeirantes, como repórter, foi com o Jota. 95, 96, uma coisa assim. E eu falando com ele, pô, o Jota é uma figura doce, um cara sensacional. Eu me emocionei lembrando daquilo, cara. Eu chorei na rádio, eu tava falando lá, minha voz embargou, lágrimas. Eu sou assim, já chorei no ar, dou risada no ar. Se eu tô bravo, eu já dei dura no ar. Aí acho que isso é legal, por isso que as pessoas têm essa afinidade comigo, confiam em mim. Ó, mesmo que eu tô às vezes falando uma coisa que o cara não acha correto, porque é contra o time dele, fala, pô, mas esse cara tá falando. Uma coisa que é muito legal, as pessoas me reconhecem muito pela voz, e é uma coisa legal, os caras falam, a gente para te ouvir, porque você sabe quando você vai falar, para seleção brasileira, eu comecei a cobrir em 89. Os caras, graça, eu acho isso para mim é uma virtude. A voz da Bandeirantes na seleção brasileira nos últimos 30 anos foi minha. Sim. Acompanhando a seleção, o repórter que acompanhava a seleção. Isso é uma virtude, um mérito. Não, desde que eu acompanho o futebol, eu acompanho você, né? Tô ali então, eu tive esse legal, ainda com o Luciano Vale, Silvio Luiz, época de ouro lá do trabalho. Então, assim, eu dei muita sorte nisso. E eu me orgulho muito disso e acho muito legal as pessoas, pô, te reconheci pela voz, alguns te reconhecem pelo tênis. Eu vejo, ouço tua voz, não sei se você olha pro teu pé ou pro teu óculos, eu vejo que é você. E é engraçado, e é legal. Isso hoje eles não conseguem fazer isso, por causa dessa rotatividade. E eu tive esse privilégio durante toda a quarta-feira e todo domingo era eu, o Luciano, um outro repórter, um comentarista, que às vezes trocava, mas sabia que era sempre eu, o Luciano e um coordenador, eram os três que viajavam juntos. Marcos Morgante, durante muitos anos. E assim era muito legal. Meu pai estaria aqui babando com todas essas informações. Aliás, ele já falou, ó, quando que vai ao ar? Porque hoje eu quero assistir. Eu vim pra cá, eu falei, pai, tô indo gravar com o Fernandinho. Ele falou assim, tá bom, não esquece de me mandar, tadinho do meu pai, né? Me mandar o link quando for ao ar. Que ele... Se você um dia precisar de informação, não precisa, né? Mas claro, meu pai, ele sabe de tudo. Ele conhece. E você pergunta, quantos anos tem? Ele sabe. Em qual time já passou? Ele sabe. Muito legal. Meu pai é apaixonado por futebol. E essa loucura, como seu pai, que é muito bem informado, eu estou vivendo com meu filho. Eu não sei, uma época ele brincou de bola, era garotinho, depois ele parou. Não gostava, ele falou, não sei se é porque eu que vivia fora por causa do futebol, ele só me via na televisão. Acho que ele pegou. Aí da pandemia para cá, cara, ele começou a consumir futebol de uma maneira, jogar, já foi ver jogo fora do Brasil, a gente levou ele, jogo aqui, escolheu um time para torcer, que não era, ele não tinha, não sei se ele tinha esse o futebol me afasta do meu pai. Assim, nos últimos 5 anos que eu estou como apresentador, que eu não viajo mais, exceção de Copa, algum evento grande, ele começou a curtir, aí eu converso sobre futebol com ele, a gente troca ideia, ele começou a jogar bola, que ele tinha largado. É muito engraçado. E ele consome, acho que teu menino é a mesma coisa, futebol internacional, futebol, e é muito engraçado porque eu falo assim, ele fala, pô, esse cara aqui é bom, eu falo, vai ver o Djalminha jogar. Aí ele vê, ele fala, foi mais ou menos o que aconteceu com o Ronaldo, com o Cafu, com os caras, quando o Ronaldo Fenômeno foi lá na Band, eu levei ele conheceu o Ronaldo, o Zico, ele falou, pô, rapaz, esse cara é muito legal, como ele gosta de você. Eu falei, filho, eu trabalhei com ele, eu vi ele jogar, são pessoas assim, então, é engraçado, eu acho que ele começou a se aproximar do futebol, quando eu
parei de me distanciar, de me afastar, porque a gente paga um preço muito alto, apesar das viagens. É legal, adoro, mas, cara, a vida vai e não volta, né? Pois é, você está dedicado ao seu profissional, mas o seu pessoal está É o sendo ganha-pão, abdicado, A né? minha sorte, minha esposa também é jornalista, só que ela não viajava, foi repórter, hoje ela é chefe de reportagem, e ela sabia como funciona. Compreendia. É. Mas como que é o nome do seu filho? Fernando também. Fernando também. Ó, Fernando, seu pai é fera, cara. Então, ó, maior orgulho dele, porque eu já acompanho desde pequenininho seu pai, e agora eu tô aqui de verdade. Ele é de verdade, né? Que a gente tava falando E ali. ele Quando ele chegou aqui na porta, eu levei e falei assim: nossa, ele é de verdade. Que legal, que a gente sempre vê na televisão. E daí tá aqui. Me deu o privilégio e a honra de poder Não, trazer mas no a meu gente é de podcast. carne e osso igual, a gente chora, a gente ri, a gente transpira. Cara, eu tive episódio assim, meu pai morreu, eu tava na Copa América da Colômbia, 4, 5 horas antes do jogo contra Honduras, que nós perdemos com o Filipão, minha mãe me ligou, falou, papai teve uma morte cerebral. Eu, e os caras da TV me ligando, desesperados, pô, não sei o que lá. Eu falei, fica tranquilo, meu pai adorava isso aqui, eu vou fazer o jogo. A gente fazia entrevista ao vivo, fiz o jogo, fiz a entrevista, acabou o jogo, eu sentei, a gente estava em Manizales, numa montanha na Colômbia, com as Farc cercando, era um momento delicado da Colômbia, teve um pacto lá para. Tanto é que a Argentina não foi para essa Copa América. Os caras não queriam ir, queriam se arriscar. E acabou o jogo, eu saí, estava sentado na calçada chorando, que aí bateu, saiu o Filipão de dentro do vestiário com o seu Zé Lázaro, você volta com a gente no avião para você ir logo para tua casa, porque o Brasil pegava o avião em Manizales logo depois do... Porque, na verdade, descia de Manizales para Pereira de ônibus, Pereira tinha o aeroporto, pegava o avião, ia para Cali para vir para o Brasil. Ele falou, você vem com a gente, porque você vai mais cedo. O Filipão foi muito legal, nem tinha amizade com ele, foi um cara sensacional comigo. E é engraçado, eu cheguei, cara, cheguei aqui, fui para o hospital, meus irmãos já estavam aí cuidando, eu falei, vamos para casa, eu durmo com o papai essa noite, que vocês estão aí há um tempão. Cara, meu pai morreu na madrugada que eu cheguei. Eu estava na cama, segurando a mão dele assim, começou a pitar tudo na UTI, e aí ele foi. Ele estava te esperando. Eu estava embarcando para a Alemanha, não sei se Alemanha ou África do Sul, acho que fazer um amistoso da seleção, meu irmão me liga, tô no finger, ó, deu câncer no exame da mamãe. Eu falei, e aí, o que eu faço? Volto? Não, vai ter que tratar, pode viajar, volta. Então, assim, tive notícias pesadas, a morte do Luciano do Vale, quando ele estava indo para Londrina para fazer, para Londrina não, para Uberlândia, para fazer a abertura do Campeonato Brasileiro 2014, estava eu e ele no avião, ele morreu na minha mão, pô, empurrando a maca dentro do hospital, os caras pularam em cima, fui dentro da ambulância com aquele ambu bombando pro cara, falando, Luciano, fica com a gente. Cara, assim, tem umas lances na profissão muito loucas. Na Olimpíada da China, 2008, meu filho nasceu em setembro de 2008, outubro de 2008. Eu estava e era gripe aviária, surto de gripe aviária, uma coisa assim maluca. E a Bandeirantes deu Tamiflu, não tinha no Brasil, eles conseguiram o Tamiflu para a gente levar. E eu fiquei no interior da China, onde tinha gripe aviária, o sul, Pequim não tinha. Quando eu estava com futebol rodava no interior. Cara, eu cheguei aqui, na noite que eu cheguei, comecei a ter calafrio, uma loucura. Falei para minha mulher, ó, vai para... Ela não podia tomar remédio, estava para nascer o moleque. Eu fiquei 2 dias com tremedeira, isolado. Tomei o Tamiflu, foi assim. Na África do Sul, fui mordido por um filhote de leão. Meu Deus, sério? Essa foi brava, cara. A gente estava indo... Como? A gente estava indo para a Olimpíada de Sydney, 2000. E a gente viajou com a Southern Africa, que é a companhia sul-africana, e ela fazia uma escala em Joanesburgo, técnica de um dia. E aí a gente chegou lá, um safari na África do Sul, não sei o que lá. Não, o safari era longe, mas tinha um parque de predadores perto de Joanesburgo. Vamos no parque. 2 vans cheias de gente. Tal. Você vê na época do Ebola, cara. Você vê lá o leão tá lá em cima no morro comendo umas carcaças, não sei o que lá. Aí passando do teu lado, chita, não sei o que lá. Você dentro do carro, né? Aí para numa área de descanso e tinha banheiro, uma loja de souvenir e tinham 3 leões pequenos, filhotes, mas pô, uma cabeça desse tamanho, cara, num cercadinho com um cara que olhava lá para tirar foto. Os 2 deles acordados e um dormindo. Pagava 10 rands lá para tirar foto, para comprar souvenir. Pô, e era máquina fotográfica. Filme. Filme. Aí todo mundo tirando foto, falei pro cara que tá comigo, que hoje é meu chefe, foi meu estagiário, ele tava indo como editor, hoje é meu chefe. Meus estagiários são meus chefes hoje.
E aí, cara, eu falei, tirou a foto minha, a hora que eu virei, dei a máquina para ele, eu só sentia o Bicho. leão me mordeu aqui atrás, na junta da perna, filhote. Que, o desgraçado que acordou, né? Tava dormindo. Aí eu olhava, cara, ele não soltava, eu stop, 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 porque o cara falava inglês com o leão, e o cara não tava, ele tinha ido acho que no banheiro, sei. Cara, eu tive que dar 3 socos na cabeça do leão pra ele me Nossa. soltar. Ele soltou e tem foto, meu leão com cara assim, meu tonto, eu com cara apavorado. Cara, é muito louco. E aí, meu, eu fiquei apavorado. Eu falei, pô, vou morrer de ebola, cara. Puta, ebola, os bichos comeram algum bicho contaminado. Cara, apavorado, velho. Ainda continuou o passeio, os caras falaram que era eu num silêncio desgraçado. Aí o guia, cara, eu falei, pô, esse leão, pô, ele falou assim, não, meu, fica tranquilo, você vai chegar no Brasil e vai falar que sobreviveu a um ataque de leão. A semana passada, uma mulher quis pegar no colo, o cara rasgou a mulher inteira, que uma loucura. Aí, porra, no outro dia de manhã a gente foi para Austrália, né, saiu da África do Sul, eu liguei pro meu irmão, que é médico, falei, meu, ele falou, vai pro hospital, bicho, a boca desse bicho aí é o depositário de tudo que eu falei, porra, vou morrer, cara. Vou morrer. E no hotel, eu só peguei falei, quem tem um nebacetinho? Tem um nebacetinho lá, veio, passei nebacetinho, porque um dente furou. Um dente me furou. Eu tenho até a calça até hoje furada, cara, que eu guardei aqui. Meu, mas é uma cabeça, o bicho, ele vira, ele te morde de uma maneira que ele te mobiliza, a perna não mexe, é instinto, cara. Pô, era um bichão, tinha uma cabeça, velho, uns dentões. Aí, meu, pô, aí fui pro hospital, cara, meu, eu tomei um monte de injeção na barriga, fiquei 30 dias tomando uns antibióticos que parecia, cara, umas bombas, cara. E os caras tirando mó sal na minha cara. E eu com medo. Falei, porra, pai, não vai inchar, acabou a Olimpíada pra mim. Os primeiros 10 dias foram terríveis, cara. Mas não aconteceu nada. Aí, cara, passaram uns anos, teve a Copa na África do Sul, cara. E a gente Aí você voltou foi lá, pra lá. né? Os caras, pô, volta lá pra ver o leão, agora ele deve estar grande, não sei o que lá. Cara, mas tem umas histórias muito loucas, né? Você sabe que eu ia te perguntar aqui, né? Se você podia contar pra gente os bastidores do futebol. Nem precisei, né? Porque é melhor do que esses bastidores. Você vai falando, né? você vai puxando. Tem umas histórias muito loucas. Assim, teve uma, assim, que foi... Essa me marcou muito, cara. A gente tava na Copa de 98 na França, essa Copa do Ronaldo. Cara, e a seleção brasileira, conforme... Meu, sempre tem uns 200 jornalistas, no mínimo, no treino. E conforme a Copa vai andando, vai aumentando, porque os times que vão até a final, tinha dia de 600 jornalistas, né? E o Zagallo dando entrevista, cara. Aí, no meio daquela coisa, você tem que arrumar alguma coisa diferente, né, cara? Aí eu vi um molequinho na grade, cara, branquinho, carequinha, com um senhor do lado. E o moleque gesticulava, não parava. Eu falei, pô, o que tá acontecendo, né, cara? Aí eu fui lá falar com o pai dele. Eu falei, o que foi, não sei o que lá. Aí o pai dele me falou, pô, eu sou de Serra Leoa, né? E meu filho, pô, ele tá com câncer terminal. E ele é apaixonado no Ronaldo. Ele quer ver o Ronaldo, não sei o que lá, quer falar com o Ronaldo. Pô, aquilo me pegou, cara. Aí eu falei assim, peraí, cara, vou ver o que eu consigo. Aí fui lá, falei com a assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa falou com o Zagallo, contou a história, falou pro Ronaldo, o Ronaldo falou, traz ele aí. E assim, o campo era aqui, em Oswald-Ferrier, e aí eles saíam do campo, passavam embaixo da arquibancada e entravam no vestiário, e tinha um portão aqui. Esse assessor de imprensa veio, era o Rodrigo Paiva, se eu não me engano. Pegou, pôs o molequinho assim, ó, na frente dos caras vindo. Cara, a hora que ele viu o Ronaldo vindo, os lábios do moleque tremiam. E o Ronaldo foi do cacete, o Ronaldo Fenômeno. Pegou ele no colo, levou ele lá pra dentro no vestiário com os caras. E o pai do moleque do lado de fora. Levou, ficou uns 15, 20 minutos lá, o molequinho saiu, pô, felizão da vida, tremendo, com camiseta, boné da seleção, não sei o que lá. Aí o pai dele pegou ele, me agradeceu, cara. Aí o pai dele falou um negócio que foi foda. Falei, agora ele pode morrer em paz. Ai, Nossa, meu Deus. falou isso pra mim. E aí o mais louco, eu fiquei olhando, eu câmera filmando, os dois indo embora, daqui a pouco o molequinho só deu uma virada pra trás e deu um sorriso, cara. E aí eu fiquei com aquele sorriso, o molequinho carequinha, com aquele sorriso. Mas, cara, o pai dele falou assim, agora ele pode morrer em paz. Mas o Ronaldo, os caras foram cafus, os caras abraçaram o moleque, Dunga, levaram ele pra dentro do vestiário. Falei, oh, bacana. Cara, foi muito. Isso é uma coisa que eu não esqueço, cara. Me marcou demais. Porque isso é o que faz a diferença, né? Ainda mais a gente que gosta de futebol e a gente, como o seu filho falou, ele é de verdade. Às vezes a gente não acha que eles estão de verdade, né? Cara, assim, do moleque, que lindo. Os lábios dele tremendo. Teve um outro lance nessa Venezuela mesmo, antes de ter essa notícia do falecimento do meu pai.
tinha um produtor que estava com a gente lá, Wesley, ele viu uma molecadinha vendo um treino da seleção escrito Escola de Futebol Os Ronaldinhos. Ele me chamou, falou, olha que coisa legal. Eu falei, vai ver o que é, descobre o que é, né? Era uma comunidade lá, casa do caramba, que chamava Escola de Futebol Os Ronaldinhos. Eu falei, vamos fazer uma matéria lá, cara. A gente foi lá fazer a matéria, fez a matéria mostrando a comunidade, a molecada jogando bola num campo de terra. E aí, como era a cidade, era perto, a Bandeirantes pegava lá. Aí eu falei para os caras, a matéria vai entrar tal dia, os donos da comunidade, da escola lá que atendi. Cara, eles puseram uma televisão no meio do campo. E aí a gente foi lá fazer a matéria deles vendo a televisão. Vendo a matéria deles no Brasil. Cara, isso foi muito... A hora que a gente tava chegando, assim, a gente vinha vindo numa rua, cara. O campo era mais ou menos aqui. A hora que a gente virou a rua aqui, cara, começou a sair moleque de tudo quanto é lugar, cara. Mas assim, tem uns 300 moleques correndo atrás do carro. 200 correndo. Na hora que a gente chegou no lugar, cara, já tava a galera ali no campo, essa molecada chegou, vira a matéria. O que me sensibilizou mais, porque os caras eram muito pobres, cara. Aí o cara lá tinha um centro, tipo um centro comunitário, e ele falou, pô, a gente queria oferecer um café para vocês, não sei o que lá. Chegou lá, era um café com leite e umas bolachinhas. E aí tinha um mala comigo lá, um assistente. Pô, eu não tomo leite com nata. Eu falei, toma isso aí, cara, que os caras estão tirando da boca deles para dar pra gente, cara. Mas aquela imagem daquela mulher, cara, é coisa de filme, saindo correndo atrás do carro. Né? Cena do rock. É, isso. Cara, muito louco. E era mas um monte, eu não sei de onde saía tanto moleque, cara. Cara, assim, tem umas coisas que são muito legais. E é isso que te faz permanecer aí tanto tempo e apaixonado pelo que você faz, né? Eu vou falar pra você, eu dei uma sorte na bendita da vida, cara. Eu nunca imaginei fazer o que eu faço, trabalhar com os professores que eu trabalhei, os caras que eu não falei aqui, que me ensinaram muito, foram minhas referências. Eu dei muita sorte, cara, e caí num lugar como a Bandeirantes, que é um momento, sim, teve meu valor também de saber esperar meu momento, de não desistir, de correr atrás, de vencer, porque nunca tive um parente nisso, nunca tive nada, nunca pensei em fazer isso. Então, eu dei muita sorte, trabalhei com muita gente boa, que me abriu muita porta, que me ensinou muito, me valorizou muito, pelo meu jeito de ser, pelo meu jeito de trabalhar. Então, assim, eu dei muita sorte, cara, é muito legal. Mas posso fazer uma pergunta? Você acha que só foi sorte? Mas se você olhar para o espelho aqui, ó, tem um espelho aqui, você fala assim, Fernando, valeu tudo isso, porque você é o cara que tá aqui, que é gente boa. Então, não é nem só valer. Tudo isso é reflexo de tudo isso que é você, Fernando. Pode ser, não há dúvida. Então... Porque é o seguinte, ninguém engana 40 anos trabalhando e eu conquistei uma coisa muito legal. E eu não sou diferente fora do ar e no ar. Eu sou igual. Isso é uma coisa que eu sempre tentei. Eu nunca quis ser uma pessoa personagem. Talvez seja esse termo. Um personagem. Porque eu nunca quis ser diferente. Eu sou assim. Se eu tô bravo, eu tô bravo. Se eu tô triste, eu tô triste. Se eu tô invocado, eu tô invocado. Se eu tenho que falar, eu falo. É lógico que algumas situações, há maneiras e maneiras de falar e fazer. Se eu tenho que chorar, eu choro. Se eu tenho que me emocionar, eu me emociono. Isso aí virou... E acho que isso criou essa ligação grande com o público, com as pessoas. Sim. E assim, é muito engraçado, cara. Às vezes eu tô num lugar, cara, pode tirar uma foto, ou eu tô ali, o cara encosta, começa a conversar, os caras falam, pô, você é uma humildão. Não é questão de humildade, é questão, o termo hoje da moda é humildão, é humildade, cara, é questão de relações pessoais. São pessoas, cara. Eu sempre, para você ser jornalista, tem que gostar de gente. Sim. Tem que conviver com gente. E tem muita gente que não, o cara, pô, eu não consigo entender essas coisas. Por isso que eu acho que deu certo no trabalho, por causa disso, porque eu sempre encarei isso só como um trabalho. Eu não sou isso, eu estou isso. Maravilhoso. E eu consegui separar o jornalista da pessoa. E ao mesmo tempo, a gente é uma coisa só. Porque muita gente, o ruim dessa profissão é que ela envolve uma coisa muito difícil na personalidade humana, que é o ego. Né? Porque você aparece, né? Que é engraçado, cara, que você está trabalhando. Às vezes o cara, quando eu trabalhava em rádio, depois você vai para a televisão, o cara da padaria começa a reconhecer o cara do posto, o cara na rua, o cara da sorveteria. Tem gente que pira, cara. Tem cara que não consegue entender, achar que isso é só um trabalho. O cara acha que isso é mais. Não, isso é só um trabalho, irmão. É o jeito que eu arrumei de ganhar a vida. É legal, eu dei maior sorte que eu faço o que eu gosto.
que é esporte e viajar, e hoje poder falar o que eu penso, isso é muito legal. Eu dei muita sorte que eu caí numa emissora que a tradição dela, Bandeirantes, ao longo desses anos, desde o seu João Saad, que eu tive o prazer de conviver com ele lá, agora hoje com toda a família, me considero amigo da família, porque me viram crescer lá. Os filhos que administram hoje eram crianças que passavam, né, com a gente lá em Copa, Olimpíada, que é sempre a Bandeirantes deu muita liberdade para você falar o que se pensa, mas segura a tua onda, porque é a tua responsabilidade. Então eu dei muita sorte de cair num lugar que sempre preservou e valorizou a liberdade dos seus profissionais. A partir do momento que eles confiaram o microfone na minha mão, eles confiam no que eu estou falando e eu vou ser responsável pelo que eu faço. E o jornalismo hoje ele está muito irresponsável. Isso é muito perigoso. Então, e a Bandeirantes foi muito legal por isso, cara. Muito. Eu tô falando que eu dei sorte a um monte de coisa. Pois aí a gente está dando sorte aqui de ter você com a gente compartilhando mais a sua história. Antes da gente ir para os finais, a gente ficaria aqui até amanhã. Que nem a consulta. Mas o doutor Fábio tem que ir para consulta. Não, anota, agora eu vou não acaba. Não acaba. Fica no WhatsApp, dia de jogo. E aí, o que você acha do jogo? É muito legal, porque... Você tem que gostar de gente, senão não vai. Não, e eu estava contando para Yasmin nos bastidores que eu falo, é uma forma de me aproximar das pessoas, inclusive, né? O mercado que eu trabalhava antes de estar como comunicadora era 99% masculino. Então, o que a gente falava? De futebol. A sorte que eu gosto também, então eu entrava na conversa de todo mundo, né? Porque a gente fala o tempo todo. Eu chego hoje na academia, o que a gente fala? É futebol o tempo todo, o pessoal tirando sarro, mas tem gente que quando, por exemplo, perde pro meu time, sabe? Não quer nem dar bom dia, apesar que eu não encontro o Fábio às vezes na academia, a gente não bate os horários, mas os meus amigos palmeirenses lá da academia, o dia que o Corinthians ganhou do Palmeiras esse último jogo, eu cheguei na academia toda com a minha camiseta do Corinthians, lógico que a gente tem que fazer, né, aquela coisa que ninguém me deu bom dia, Fernando, você acredita? Olha lá, tô contando aqui para vocês que estavam lá, porque eles todos vão prestigiar esse episódio. E o que é mais louco nessa história? Eu sou um cara extremamente reservado na minha vida pessoal. Cara. Eu sou falante, tenho essa facilidade com a câmera, com o microfone, mas eu sou muito na minha, cara. Muito reservado, cara. Um negócio engraçado, cara. Então você tem sorte de torcer pro Juventus, que daí o pessoal não fica te mandando figurinha no dia seguinte. Não, isso não, eu acho que isso é uma das grandes vitórias que eu tive na profissão e tenho, porque eu posso, graças a Deus, eu posso entrar em qualquer lugar, qualquer estádio, sempre tem um débil mental, né? Mas de uma maneira geral, sou muito bem recebido. Normalmente as pessoas mostram os dentes para sorrir, não para rosnar para mim. Que bom. Eu acho isso extremamente importante. É um sinal que você faz um trabalho correto, sério, que as pessoas confiam em você. A credibilidade, mesmo às vezes você falando coisas que eles não concordam, o cara fala, pô, mas esse cara tá falando, esse cara é sério, ele não tá de sacanagem. Eu acho que isso é uma vitória muito legal, uma coisa que eu valorizo muito na profissão. Então, vamos continuar falando rapidinho antes da gente terminar, Fábio, que eu quero te perguntar uma coisa. Porque antes, os times de São Paulo dominavam mais, quando tinha campeonatos, principalmente o Mundial, né? Era mais times aqui de São Paulo do que do Rio. E agora esse último Mundial inverteu, né? Só tinha um time de São Paulo, que foi o Palmeiras, e os 3 outros eram do Rio. O que você acha que aconteceu nesse meio tempo? E, por conta disso, você acredita que é melhor os times entrarem como SAF? Como diz o Rosenberg, o ex-vice-presidente de marketing do Corinthians, na era Ronaldo, esteve aqui no Compartilha Cast, e ele falou que a solução do Corinthians seria virar uma SAF. Não só do Corinthians, é o futebol. Existem várias circunstâncias. Eu até conversei com o Fábio sobre isso. Vamos primeiro para a parte tributária. A nova regra tributária do país, que vai entrar em vigor em janeiro do ano que vem, ela acaba com a figura das associações esportivas sem fins lucrativos, que é a maioria dos clubes de futebol. Então, eles não pagam imposto. Vai acabar. E o governo vai começar a taxar, primeiro começando, se não me engano, 22% ou 25%, depois de um período para 27%, de um período para 29%, 30%. Então, o clube vai ter que pagar. Acabou, sabe? Não é que você vai ter lucro, você vai pagar. Se você tiver prejuízo, você vai pagar do mesmo jeito, porque você arrecada.
E aí, a lei da SAF faculta para quem virar SAF pagar só 5%. Então ninguém vai querer pagar num primeiro momento 22%, pode pagar 5%. Então é uma maneira indireta de fazer o clube virar SAF. Esse é o primeiro ponto, que é a lógica tributária que vai entrar em vigor. Aí tem outro ponto. O modelo associativo já se provou falido. A gente está vivendo um momento no futebol que a gente vai virar um campeonato espanhol de Real Madrid, Barcelona, um campeonato inglês de 3 times, um campeonato italiano de 2 times. E o campeonato brasileiro sempre foi começar com 10, tendo chance de ganhar, e 5 ficar brigando até o fim. Hoje, por exemplo, o Flamengo fechou um patrocínio na camisa de 270 milhões. Todo uniforme do Flamengo vai render 400 milhões. Uau. A previsão no ano. Só de uniforme. Entra direitos de comercialização, entre outras propriedades são vendidas, entra direitos televisivos, entram jogadores que são negociados. Então, a diferença, a discrepância financeira é muito grande. Então, não vai dar certo. E outra, todo time que virou SAF, os times grandes da Série A, Botafogo, Vasco, Atlético Mineiro e Cruzeiro, só viraram SAF não por uma questão prática, mas por uma questão de necessidade, porque eles estavam falidos. Porque aqui no Brasil, senão, o Bordeaux foi decretado falência outro dia, na Itália teve time, que aqui no Brasil ninguém peita nada. Mas se você fosse pensar, os times estariam falidos. Então se vendeu o Cruzeiro por 400 milhões, é o preço que o Palmeiras vendeu o Hendrick. Pois é. É dinheiro de cachaça, mas assumiu a dívida de 1 bi e pouco. Então, os times que viraram SAF foram por desespero, não por necessidade. Aí vai na contramão, você vê o Fortaleza. Fortaleza virou um SAF num modelo diferente. Ele não vendeu os direitos do futebol, ele trouxe parceria. Por quê? Tem uma gestão estável que passa confiança. Vou dar um exemplo: o Bayern de Munique. O Bayern de Munique teve e tem há muitos anos, hoje são sócios, mas eram patrocinadores, a Audi e o Allianz. A Bayern de Munique chegou, olha, nós vamos vender uma parte do futebol, você quer comprar? Eu vou te vender 20%. Ninguém põe 20% de bilhões ali se você não tiver segurança com quem vai negociar esses bilhões. E o futebol brasileiro não passa essa segurança administrativa, financeira. Então ninguém vai pôr dinheiro lá se não for tocar. Então o futebol dos clubes é vendido para quem bota lá 40%, 50% direito de ações. Se você tiver 51%, que a última palavra é tua, eu vou pôr o dinheiro, senão eu não vou pôr. Então esse é o problema da SAF. Qual que é o grande problema que eu vejo no futebol? O futebol em si, o clube dever para um jogador, dever para um fornecedor ou dever para outro clube, é problema do clube. Quando o clube passa a dever tributos, impostos, é um problema da sociedade. Porque é o dinheiro que vai para a segurança, para a educação, é o dinheiro que vai para trazer os benefícios necessários. Porque um empresário e um trabalhador pagam o imposto sem ter alternativa. O Vasco da Gama não paga há 20 anos, por exemplo, o IPTU, que o pai Pedrinho falou, e ninguém nunca cobrou. Um empresário, se deixar o Corinthians, Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e São Paulo, tem uma dívida de ISS, você tem uma cliente, você não paga ISS, 3 ISS, eles te botam na dívida ativa. Desde 2013, uma dívida de 2 bi, fora o juro. E ninguém cobra. Então, o problema dos clubes, dever para clube, dever para jogador, fornecedor, é o problema deles. A partir do momento que eles devem tributos e não são cobrados pelo governo da maneira que ele cobra o resto da sociedade, está equivocado. Então, a SAF, o que muda? A SAF tem um dono e esse dono vai ser responsabilizado com os seus bens. Hoje, a Lei Geral do Esporte já... Para quem assume agora um clube, ele tem que disponibilizar os seus bens, porque se ele der prejuízo para o clube, ele tem que ressarcir o clube. Então, a gente está vivendo um momento de transformação muito grande. A SAF vai ser por opção, aí vai aprender de 3 jeitos, pela dor, pelo amor ou pela inteligência. Mas vai ser a solução, né? Para esse grande problema que vai ser ou pagar 22... O problema econômico está insolúvel no futebol. Não tem mais como. E eu vi um meme, acho que foi hoje ou ontem, que o novo presidente do Corinthians ia ser o fenômeno, o Ronaldo. Ele disse que ele teria investidores para comprarem a SAF do Corinthians. O problema é o seguinte: quanto vale a SAF do Corinthians? Quanto vale a marca Corinthians? Apesar dos 3 bi, 4 bi que tem de dívida, que é muito mais do que os 2,5. Outro dia eu entrevistei o presidente do Santos, a mesma coisa. Falei, o Santos não detém a marca Pelé. A marca Pelé, o Pelé em vida negociou com um grupo norte-americano. Eles têm a marca Pelé. Mas você não desassocia a Vila Belmiro ou o Santos do Pelé. Não. Então, qual que é o grande momento do Santos? Tem uma dívida que é difícil de pagar, vai ter um novo estádio,
Até falei com o Marcelo Teixeira, eles estão se aproximando desses americanos para fazer o americano é negócio, para fazer um negócio, para trazer a marca Pelé de volta para o Santos, e tem um camisa 10 que teoricamente é o Neymar hoje, que poderia vestir a camisa 10 do Pelé e falar, esse cara é um cara que merece ser o 10 do Santos pela capacidade e pela habilidade. Então o Santos é uma oportunidade de negócio muito grande. Se ele não se profissionalizar ou não conseguir um consenso para transformar essa janela de oportunidade em algo positivo, ele vai naufragar. Aí eu perguntei para o presidente do Santos, quanto vale o Santos? Ninguém sabe, porque o Santos, indiretamente, ele está associado ao maior jogador de todos os tempos, ao Pelé. Por mais que não tenha o direito da marca, quando você compra o nome da Vila Belmiro, o name rights da Vila Belmiro, ou você patrocina o Santos, qualquer lugar do planeta que você vai, você olha aquela camisa branca, você fala, é a camisa do Pelé. Pois é. Qual que é o valor disso? Não sei. Acho que não tem. Como você vai dar valor para isso? Para Muito mensurar, né? Não tem. Então, são N circunstâncias, porque ou você vende pelo desespero, ou vende com um modelo de negócio acessível, que é muito difícil, porque os clubes estão endividados e quebrados. Esse modelo, acho que nesse momento, ele está descartado. É o seguinte, é tentar fazer a melhor venda para minimizar o dano. E trazer, parar de deixar só o Palmeiras ganhar, né? Agora. Não, agora o Flamengo também. Ontem deu. É que esse episódio vai ser transmitido semana que vem. Mas a gente assistiu ontem, né? Que o Flamengo, O Flamengo ganhou do Internacional lá. O Flamengo Né? me preocupa Então, hoje. o Flamengo eu acho que é Mas o é o que grande. eu falei, só com uniforme, a projeção de 400 milhões ano. A comemoração pela venda do Estevão, do Hendrick, no Palmeiras, de 400 milhões, é muito. O Flamengo vai ter isso só de uniforme. Pois é. Aí vai vender mais alguém. É muito dinheiro envolvido, por isso que tem um baita. Mas é a diferença, vai fazer a diferença. Você vai contratar melhores jogadores, você não vai atrasar salário, você vai ter um time de 18, 19 que podem jogar. A gente olha o banco do Flamengo, fala melhor do que o time oficial do Corinthians. Não pode, pelo amor de Deus, hoje, né? Mas isso é dinheiro. Muito dinheiro. Você não né? pode pagar 6 milhões de reais para o Memphis Depay. Não, não pode. Não é que você não pode. O Corinthians não pode. Não tem condições, dinheiro. né? Não tem dinheiro. E também agora o Corinthians está sem jogador desses últimos, porque até o que tinha se machucou, vai ter que fazer cirurgia na mão. Machucar os principais jogadores. Nessa linha, a forma como a Leila leva, o Palmeiras está certo. Sim. Não dá para você chegar Ela é lá. gestora. Chegar lá e falar, pô, vou trazer o Cristiano Ronaldo aqui, pagar para ele. O Abel arrecadou quase 1 bi para o Palmeiras em títulos. Muito dinheiro. Ele ganhar o que ele ganha, justifica, ele trouxe esse dinheiro. Pois é. E trouxe mais, ele deu lucro. Pois é. Essa é a diferença. Para de ganhar agora, né? Porque... Não, vamos. Bom, pelo menos a última vez é o Corinthians que ganhou mesmo estando do jeito que tá, enfim. A gente começa com a resenha um provocando o outro, tá vendo? Mas isso que é legal. Teve um dia que eu tava chegando do estádio, o Corinthians tinha perdido. Eu de cara com o Fábio dele. E eu uniformizada, né? Com a camiseta do Corinthians, com a cabeça assim. Eu ele nem falou, sabia que tinha perdido. Você tava no... Daí eu falei, não vamos nem falar de futebol, Fábio, não vamos falar, porque o Corinthians tinha perdido aquele dia. Daí depois ele era sul-americano, alguma coisa assim. Eu não me lembro exatamente qual era o jogo. Aí eu falei, puxa, que pena. Coitado. Mas tá bom. Às vezes, né, é melhor a gente não falar de futebol quando a gente tá nos bastidores assim, porque só quando o Corinthians ganhar do Palmeiras, pode ser? Pode ser. Olha lá, escuta o pessoal falando, porque ela se ajeitou na cadeira, já vai acabar. Porque, olha, se eu te contar que horas são, a gente... Não, de verdade, eu ficaria aqui longe. mais um tempão. Não mas acaba. o Fábio tá atrasado com o seu compromisso, e também não sei como que tá a sua agenda, mas tem alguma pergunta que você ainda quer fazer pro Fernando? Eu acho que a gente falou de tudo, explorou né? bem a questão da SAF aí. Eu só tenho a agradecer ao Dr. Fábio por cuidar da minha saúde tão bem, cara. Poder estar aqui junto com ele. E eu tenho que agradecer que você me apresentou pro Fernando. Agora a gente tá aqui, todo mundo tá todo amigo. Mundo grato um do outro aqui. Ele é de verdade. Ele é de verdade, você também é de verdade. Então, muito obrigada. É muito louca essa expressão. Quando ele falou, meu filho falou isso, pô, pai, eles são de verdade, cara. E eles são legais. Porque a pessoal tem uma imagem do jogador de futebol que é irreal. A maioria dos grandes jogadores, os caras, eles ajudam todo mundo. Eles não fazem propaganda, mas ajudam. Não só a família, tem obras sociais, ajudam, são solícitos.
são pessoas normais, são caras legais, lógico, sempre tem um maluco que de repente é mais marrento que o outro, mas na grande maioria são pessoas simples, que tiveram sucesso na vida, econômico, desportivo. Hoje, o jogador de futebol não tem vergonha mais da profissão. Hoje ele se orgulha da profissão dele, que até pouco tempo atrás muitos eram mal vistos pela sociedade, não só hoje pelo dinheiro que eles ganham, mas pelo comportamento de muitos. Então o futebol se transformou e é muito legal, e a gente tem às vezes julga muito mal o jogador de futebol. Ele é um ser humano, cara, que está lá para fazer o melhor, ninguém entra em campo para perder. E os caras tentam fazer o melhor, mas nem sempre dá, porque do outro lado também tem um outro cara que quer ganhar e quer se dar bem. Só que às vezes a gente esquece que embaixo da camisa tem gente. Eu acho que isso é o mais importante. Mas eu sempre tieto, viu, Fernando? Quando eu vou no Corinthians, a gente sempre que vai, eu sempre fico ali nas cadeiras ou no camarote, e daí sempre tem jogador, né? Então eu tiro foto com todo mundo. Não quero nem saber, eu falo, né? A gente gosta de vocês. Então, daí meu marido morre de vergonha, ele fala, lá vai você de novo. Teve uma vez que eu tava no Shopping Moca e dei de cara com o Cássio. Mas ainda quando o Cássio jogava no Corinthians e antes do Corinthians ganhar o Mundial. E aí, aquele cara enorme na minha frente, eu falei pro meu marido, você tirou uma foto? Ele falou, eu não tirei não, porque ele morre de vergonha dessas coisas. Eu falei assim, ai, mas como que eu vou fazer? Eu não vou conseguir fazer uma selfie com ele e tal. E aí eu perdi a oportunidade. Logo depois o Corinthians foi campeão mundial com o Cássio. Eu falei, tá vendo? Eu ia ter a foto com o Cássio e eu perdi. Celular. E pôr a cara que vai bem para frente, né? O braço no alcance. Porque isso deve ter sido em 2010, 2011, por aí, né? Ainda não tinha muita habilidade com essas coisas, mas não perdi a oportunidade de tirar foto com o Cássio. Aparece outro. Não vai faltar. Mas aí teve Corinthians foi campeão paulista em 2019, e aí a gente foi na entrega de prêmios que teve ali que não é mais Crédito Carnaval. Na federação, a festa da federação. Daí ele tava lá, mas ele é muito tímido, ele tava com a esposa, eu falei, não, também não vou. Eu não vou tirar foto com ele, não. Mas daí a Milene Rodrigues estava lá, eu já tirei foto com ela também. Daí meu pai falou assim, tira uma foto comigo, com ela. Eu falei, pode ir lá, pai, que eu vou tirar. Ela super simpática também. Ela é... Um dia eu ainda quero trazer ela também, porque eu quero falar mais do futebol feminino, porque eu acho que a gente tem que trazer mais o futebol feminino para a gente crescer aí, porque também é muito legal. Sem dúvida. Eu comecei a minha primeira transmissão com o Jota, foi um campeonato paulista feminino que chama Paulistânia. Ali os jogos eram no Ícaro de Castro Melo, onde é o ginásio do Ibirapuera, ali, que tem um estádio ali. Vou trazer as meninas, porque quero poder prestigiar mais o nosso futebol feminino também, que faz um trabalho bem gostoso, e de vez em quando eu consigo ainda, quando a televisão transmite, a gente consegue assistir. Começou na Band, praticamente, a transmissão do feminino. O Luciano Vale apoiava muito. Vamos apoiar mais ainda as meninas. O Vale, ele foi um precursor de vários. Um visionário. As TVs a cabo hoje, ele já fazia na Bandeirantes. Ele foi um visionário. Maravilhoso. Bom, olha lá. Vai acabar, né? Mas antes de acabar, Fernando, eu sempre peço para o meu convidado, de tudo que a gente falou, compartilhar uma mensagem final para quem está aí nos assistindo, nos ouvindo, e principalmente para essa nova geração, né? Que, olha aí, um grande exemplo, pode aprender bastante contigo, então, bora lá. Falando em aprender nunca é demais, e tenha paciência e dê tempo ao tempo para aprender, eu acho que isso é o mais importante. A gente nunca pode confundir pressa com velocidade, ser veloz, ser ágil é uma coisa, ter pressa, você atropela os processos, atropela os teus sentimentos, atropela teu conhecimento, e isso não vai fazer bem. Eu acho que a gente tem que ter calma, tranquilidade, acreditar no que faz, e acima de tudo é o mais importante, que é muito difícil hoje, descobrir o que você gosta de fazer e se dedicar. Eu acho que isso é muito importante, ter calma, as coisas não caem do céu, as coisas são construídas, e hoje a rapaziada acho que é tudo atropelado, é muito rápido, e não é. Dê tempo ao tempo. O tempo, ele ajuda muito o processo, principalmente para não amadurecer antes da fruta cair e apodrecer, né? Mas, eu quero que você mande um abraço pro meu pai, porque ele tá esperando. Pai, ele é de verdade. Meu pai, ele é conhecido como Castanheda, que é o meu sobrenome, Castanheda. Né? É Castanheda. Então, pai, ele é de verdade. Ele vai mandar um recado pro senhor aí. Seu Castanheda, grande abraço. Obrigado por esse tempo todo que o senhor acompanha a gente, tá sempre curtindo aí.
Valeu, tenha calma que o seu time está vivendo um momento delicado, mas faz parte da brincadeira. Um grande abraço, foi um prazer conhecer sua filha. A gente vê que a educação foi bem feita e ela é uma pessoa muito gentil, simpática, com certeza é o seu espelho. Obrigado, seu Castanheira. Um grande abraço, meu amigo. Até a próxima. Ai, Fernando, muito Valeu, obrigada obrigado. pela oportunidade de conhecer a sua história, Eu que né? De agradeço, você me através dar do honra. Dr. Fábio aí, que eu tenho um agradecimento eterno aí, porque soube cuidar com carinho, com humanidade, com segurança, soube aliar a capacidade técnica profissional do médico com humanização. Eu que agradeço. E acho que isso foi aí, muito as importante, palavras. que deixou a gente num momento difícil, né? Porque é tenso, mas conseguiu transformar num momento de tranquilidade, de serenidade, pela capacidade, conhecimento e o talento de fazer o que ele fez aí, Agradeço que aí, deixou a gente legal. Obrigada, Fábio, por essa Eu que conexão. agradeço. Você é sempre meu parceiro aqui. Já teve no Compartilha Cast. Quem quiser saber mais da história, saber mais sobre detalhes, né, da medicina, não deixe de assistir. Mas agora eu também quero agradecer aos meus patrocinadores e os meus apoiadores, a Sweet Cake, que a gente nem conseguiu ainda comer. A gente vai comer no final. Mandou um monte de coisa deliciosa pra gente, presente para os convidados. Martinha da Street Combat, ó. Arrasou, o Fernando Obrigado pelos adorou aí presentes. É. o presente. E também quero agradecer o Tony, aqui da Além da Mídia Alpha Graphics Campo Belo, que sempre me prestigia aqui, me possibilita gravar os meus episódios. Muito obrigado. Se você está procurando um estúdio que precisa gravar, que precisa montar treinamentos ou até gravar um podcast, vem aqui na Alpha Graphics Além da Mídia, porque eles têm esse espaço. E também, se você precisar de tudo que é relacionado à gráfica, eles também, como eles dizem, sim, a gente faz. A gente faz tudo aqui que você precisar. Então, muito obrigada, Tony, por essa parceria. E mais uma vez, Fábio, muito obrigada. Fernando, muito Obrigado obrigada. pela Até oportunidade. uma dupla, né? Obrigado. Fernando e Fábio. FF. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, Fernando. Ó, Yasmin, muito obrigada por você estar com a gente aqui nos bastidores, que hoje é aniversário dela. Parabéns, Yasmin. Isso aí. Felicidade. Muito obrigada. E obrigada a você que esteve conosco em mais um episódio aqui no Compartilha Cast. Já te peço de novo, se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Pessoal, mais uma vez, muito Valeu, obrigada. obrigado. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.